Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o Saiyan lendário. Capítulo 241, Como destruir um Kai. Na linha do tempo normal. Dentro de um buraco de minhoca, Beerus e Whis retornaram de sua viagem de negócios. No final, Bros estava certo. Ele não estava errado sobre nada. Eu odeio isso, disse Beerus viajando no banco do passageiro, mais irritado que o normal. Você está certo, Beerus-sama. Ele certamente nos lembrará por anos, disse Whis, que sabia muito bem o que os esperava há anos. Levou menos tempo do que eu pensava. Kizamazu confessou com orgulho tudo o que planejou fazer, e até tentou matar seu mestre na minha frente. Ele achou que eu iria deixá-lo conviver com tais crimes ou algo parecido? Perguntou Beerus, que não entendia aquela bobagem. Definitivamente aquele aprendiz Kai era louco. Talvez tenha sido uma tentativa estúpida e desesperada de nos convencer de que ele estava fazendo a coisa certa e é por isso que não deveríamos matá-lo. Ou ele apenas acreditou cegamente em seus próprios delírios. De qualquer forma, ele mesmo confessou tudo. A destruição era seu único fim, respondeu Whis, expondo possíveis interpretações do comportamento absurdo de Zamazu. Um estudo de caso interessante, mas de interesse irrelevante para Beerus e Whis. Aquele maluco criminoso já estava morto e de pouco adiantava fazer uma psicanálise dele, afinal não eram psicólogos. Havia outras coisas que os preocupavam mais. Felizmente ele só ficou obcecado por Goku. Eu fico arrepiado só de pensar se Zamazu tivesse possuído o corpo de Bros. Temos que ser gratos por Shin nunca ter mencionado Bros e por ele não ter lutado no feliz torneio de Champa. Caso contrário, disse Beerus tremendo de medo e coberto de suor frio. E ele não estava exagerando ou fingindo, o fato de imaginar um louco e cada Bros, bem, mais louco e malvado, matando incontrolavelmente todos os deuses imortais em todos os universos e linhas do tempo com seu poder ilimitado e habilidades malucas estragou seu apetite. Por outro lado, ele ficou tão aliviado que Zamazu ficou obcecado apenas pelo idiota do Goku que nem sabia que Deus deveria agradecer. Sim, mas isso não é estranho para você? O impacto que Bros causou em Shin como mortal que supera os Kais deveria ter sido maior que o de Goku. O mais lógico seria mencionar Bros quando ele queria dar o exemplo a Zamazu e Govazu. E o motivo pelo qual Bros não participou do torneio foi por preguiça ou outra coisa? Com tudo o que aconteceu, não parece muito suspeito que ele tenha motivado Goku a vencer todas as lutas do torneio? Disse Whis, mais uma vez sacudindo o cansado cérebro de gato de Beerus. De novo não, Whis. Eu tinha conseguido me livrar daquela dor de cabeça. Mas eu concordo. Mais uma vez Bros é suspeito novamente, disse Beerus, que se sentiu preso em um loop infinito no pior momento de sua vida. Recentemente ele estava tremendo e suando frio por todos os poros ao pensar que um Bros malvado poderia querer matar todos eles. Depois disso ele alcançou a paz de espírito ao perceber que isso não iria acontecer, e agora essa possibilidade existia novamente em sua mente. E certamente, uma vez que investigarmos essas suspeitas, descobriremos que elas têm alguma explicação lógica. E isso certamente nos fará pensar novamente se tudo isso é uma coincidência incrível, ou se Bros planejou tudo desde o início. Até o fato de encontrarmos essas pistas e as pistas que contradizem as outras pistas, disse Whis, determinado a não deixar seu gato preguiçoso aproveitar sua pequena vitória. GRJJJJJJJJJJJJJ. Perguntaremos telepaticamente a Shi mais tarde porque ele não mencionou Bros. Quanto ao torneio, duvido que consigamos alguma coisa, ele pode dar qualquer desculpa credível. Disse Beerus, tão ou mais deprimido do que quando foram matar Zamazu poucos minutos atrás. Por causa de Bros, até mesmo destruir Kais deixou de ser divertido. De qualquer jeito. Por enquanto vamos fingir que não suspeitamos de nada de novo. Ou é melhor tentarmos esquecer isso. Essa preocupação adicional desnecessária não nos levará a lugar nenhum. Afinal, não é bom se preocupar com coisas que você não pode resolver ou se preocupar com coisas que têm solução, disse Whis, tentando desestressar Beerus. Foi você que criou esta preocupação em mim, gritou Beerus, que não sabia se Whis estava fazendo isso de propósito ou não. Whis respondeu com uma risada irritante, tentando fingir ignorância. Na linha do tempo normal, no teatro de TV improvisado de Bros, Whis e Beerus apareceram após a excursão. Eles estão de volta, disse Kuririn, que sempre era o primeiro a falar. Então, você eliminou aqueles Zamazu? Perguntou Ginger. Sim, claro. Quem diabos você pensa que eu sou? Perguntou Yancha, que também queria sentir que era útil em alguma coisa. Então eu estava certo? Perguntou Bros enquanto acariciava um gato de pelúcia malvado que ele preparou para este momento. O momento em que Beerus dizia certas doces palavras mágicas. Você estava certo, respondeu Beerus, sentindo-se completamente derrotado e magoado ao reconhecer a verdade para Bros. Claro que estou certo. Estou sempre certo. Como posso estar errado agora? Você duvidou seriamente? Disse Bros enquanto jogava o gato de pelúcia em forma de Beerus no lixo. Discurso e fato simbólico que enlouqueceu Beerus, mas tentou por todos os meios conter sua fúria. Algum dia. Lá vamos nós de novo. Disseram todos que não eram Beerus e Bros. Porém, além desse clássico episódio de brigas domésticas entre Bros e seu gato selvagem, todos ali supostamente estavam assistindo a uma transmissão ao vivo da batalha entre Trunks, Vegeta e Goku e Zamazu. Ou foi isso que eles disseram a Whis e Beerus antes de partirem para o universo 10? Porém, o fato de Xixi estar cobrindo os olhos de Goten, Bulma estar fazendo o mesmo com Bra, Muten Roshi com Jinji, C18 com Maron e Yan, não fez o mesmo com Vegeta Jr., e que a tela estava cheia de censura. Forçou o anjo a perguntar, o que você está olhando? Para ser honesto,
Acho que um filme de rapé, respondeu Bulma, que apesar de ter pedido para Brawls colocar censura, ela ainda não deixou Brawl olhar, mais uma vez na linha do tempo de Trunks. A Lamaba Zamazu estava hiperventilando no chão quando de repente, 1 trilhão aumento de gravidade. Espaçofa. Seu corpo e a terra ao seu redor foram esmagados por um pulso gravitacional que praticamente os comprimiu até um tamanho bidimensional. 2, gritou Alabama Zamazu após se regenerar totalmente. No entanto, apenas seu corpo se regenerou, seu espírito ainda estava achatado. Seu moral estava tão baixo quanto seu corpo, que ainda estava ajoelhado no chão. Você demorou 2 segundos para ressuscitar. Você está melhorando. Bom menino, Brawls disse enquanto acariciava a cabeça de Zamazu, tratando-o como um cachorro. Mais uma linha na longa lista de humilhações que Alabama Zamazu recebeu de Brawls nos poucos minutos em que soube de sua existência. No entanto, esta foi tão humilhante que reacendeu o espírito de luta de Alabama Zamazu. Ai! Morra monstro! Gritou Alabama Zamazu enquanto executava uma mão de espada com a intenção de cortar a garganta de Brawls. Agora Brawls estava agachado com as 2 mãos ocupadas acariciando sua cabeça. Era agora ou nunca. Mas sua mão foi parada pela cauda de Brawls com extrema facilidade. Sabe, quem me ensinou isso só sabia como aplicá-lo às esferas. Mas eu melhorei, disse Brawls sem prestar atenção ao fato de Alabama Zansu ter tentado matá-lo, como se ele nem tivesse percebido. E de repente, da mão com que Alabama Zamazu tocava a cauda de Brawls, uma estranha energia se espalhou por seu corpo, o que fez todas as moléculas de Zamazu girarem a uma velocidade absurda. Colidir, destruindo seu corpo de uma forma tão bizarra que até Vegeta foi forçado a desviar o olhar. 1, 2, 3. Gritou Alabama Zamazu depois de se regenerar totalmente novamente. Desta vez mais destruído mentalmente do que em ocasiões anteriores. Eu sempre quis experimentar em alguém. É uma sorte ter encontrado um boneco de teste tão conveniente. Como devo matar você agora? Esse é o problema de ter tantas opções disponíveis. Você não sabe o que escolher. Brawls disse enquanto tirava de sua dimensão pessoal uma lista tão longa que poderia até ser vista do espaço. Não, de novo não, dou Alabama Zamazu enquanto tentava fugir para evitar outra morte indescritível. Ele nunca havia orado para ninguém sendo um deus, mas, agora ele adoraria poder orar para alguém ser salvo. Eu sei. Expanda você de dentro para fora, disse Brawls enquanto apontava o dedo para Alabama Zamazu, que estava tentando escapar. Uma tentativa inútil. Não. Pluff. Assim como uma pinata de aniversário. E agora? Espere, deixe-me pensar. Brawls disse enquanto verificava sua lista, era extremamente longa e a parte que ele estava lendo não era sádica o suficiente para seu gosto. E felizmente o momento em que Brawls decidiu seu próximo método de execução deu a Alabama Zamazu tempo para se regenerar e refletir isso não pode estar acontecendo. Isto é impossível. Meu plano perfeito. Meu plano perfeito para livrar o universo da praga conhecida como humanidade, o maior câncer que existe, que destrói e infecta tudo como. Uma linda reflexão que foi interrompida por Brawls, que já havia decidido como seria sua próxima morte. Pata com essa merda Zamazu. Cansei de ouvir suas pobres desculpas ridículas para justificar ser um lixo de merda. Eu não dou a mínima se você realmente acredita ou não, mas pare de repetir essa mentira uma e outra vez. Um comentário que mais uma vez feriu o fanático suscetível. Até agora, Brawls o machucou de várias maneiras, mas ele nunca feriu sua ideologia, e isso era algo que ele não permitiria. Então eu sou um lixo? Você e todos os outros humanos são. Cada vez que te observei, você, golpear. No entanto, como Brawls avisou, ele não permitiria que Alabama Zamazu continuasse falando bobagens. Por isso ele o avisou com um golpe de cauda que cortou sua bochecha. Partir sua cabeça seria mais satisfatório, mas ele não queria esperar que ele se regenerasse. Não grite comigo, seu filho da puta. Não me interpretem mal. Não estou debatendo se o seu conceito de eliminar humanos é justiça. Não é necessário discutir algo tão extremamente estúpido. O que estou dizendo é que você realmente não se importa com isso, é apenas uma desculpa para justificar seu genocídio e tomada de controle, assim como muitos outros totalitários antes de você. Mesmo nisso você não é original, disse Brawls, que estava disposto a destruí-lo de todas as maneiras, física, espiritual e argumentativamente. Na verdade, destruir os ideais dos outros era o que ele mais gostava de fazer. Poucas coisas o satisfizeram mais do que mostrar que tem razão e que os outros não. Você está sugerindo que estou mentindo para mim mesmo quando digo a verdade? Eu luto para libertar todos os universos da escória conhecida como humanos. Só assim a verdadeira paz existirá. Zamazu disse enquanto tentava entender exatamente que parte de sua ideologia ou ações tomadas Brawls estava criticando. Até que ele pensou ter encontrado o motivo. Entendo. É por matar os Kais também? É esse o argumento que você se apega para dizer que minto? Deixe-me dizer, não é algo que eu queria fazer, mas que outra opção eu tinha? Se não tivesse feito isso, aqueles idiotas teriam tentado me impedir de salvar todos os universos. É uma pena que eu tenha matado meus irmãos, mas é preciso ser realista, sempre é preciso fazer sacrifícios por uma causa maior. Suas mortes, embora trágicas, irão golpear. Mas mais uma vez Brawls o interrompeu quando sua paciência acabou com outro golpe de rabo na outra bochecha. Você parece um libertador comunista de merda. Zamazu, apesar de quão vomitiva e hipócrita seja a sua desculpa de que você acaba justificando seus meios para justificar o genocídio de toda a vida inteligente. Eu nem falei sobre isso. Na verdade, matar os Kais é a única coisa decente de todas. Quero dizer que suas ações falam por você. Não há nenhum traço dessa justiça ou boas intenções em todo o seu trabalho. Disse Brawls, que estava remando as mangas imaginárias e aquecendo todos os músculos do corpo para iniciar o início do fim do ser conhecido como Zamazu. O que
Capítulo 242. Como destruir um Kai. Se você realmente quisesse aplicar seu distorcido senso de justiça de forma eficaz, sem matar nenhum de seus irmãos, você poderia ter pedido a Super Dragon Balls para matar automaticamente todos os humanos em todos os universos e linhas do tempo de uma só vez. No entanto, você não fez isso. Ok. Agora você certamente vai me dizer que se tivesse feito isso os Kais tentariam ressuscitá-los, ou que pelo menos eles repovoariam os universos com novos mortais. Porém, você também poderia pedir que todos os deuses compartilhassem seus ideais. Dessa forma você e todos os outros inúteis poderiam ter se unido para matar todos os humanos juntos e todos vocês teriam garantido que nenhum outro humano nascesse de novo. Estas foram as suas melhores maneiras de cumprir a sua desculpa de justiça de uma forma indolor e sem matar a sua amada raça superior. Mas você não. E você sabe por quê? Brawls perguntou como se fosse um advogado de televisão se aproximando do camarote do réu a quem ele havia pedido para testemunhar. Porém, Alabama Zamazu não sabia o que responder. Tanto seu cérebro quanto sua garganta ficaram paralisados ao ouvir tais perguntas. Ele não poderia nem responder com outra bobagem ou insulto como havia feito até agora. Ele nem sabia como processar essa informação alienígena. Fecho, porque essa é a única coisa que você é. O maldito megalomaníaco sádico nojento. Brawls disse com desprezo e condescendência enquanto dava um tapa na bochecha de Alabama Zamazu para tirá-lo do transe em que estava imerso. E depois de sair do transe, como ainda não sabia o que responder, recorreu a fazer a única coisa que sabia, gritar e se ofender. GRJJJ. O que diabos você sabe sobre mim? Eu tenho. Plomp. Colidir. Mas mais uma vez seu discurso de merda foi interrompido, desta vez por um soco na boca que destruiu completamente todos os seus dentes. Diga-me, por que você roubou o corpo de Goku, o mortal que você achava que era o mais forte? Você odeia os humanos, os considera inferiores, quer matá-los e ainda possui o corpo de um. Você não é um pouco hipócrita, considerando o senso de justiça dele? Que tipo de explicação você tem para isso? Perguntou Brawls novamente, aproximando-se um pouco mais de Alabama Zamas de uma forma muito intimidadora e autoritária para condicioná-lo a responder. E Alabama Zamazu, que já tinha todos os dentes e capacidade de falar, respondeu com a voz trêmula enquanto tentava recuar, é óbvio, para executar meu plano eu preciso. Choque. Golpear. O HHH. Mas mais uma vez Brawls o interrompeu. Desta vez movendo sua mandíbula com telecinesia para forçá-lo a morder a própria língua. Vamos ver qual é a história do pedante Zamazu. Zamazu era um pequeno Kai que nasceu no universo 10. De todos os Kais ele era o mais forte, o mais determinado e talvez um dos mais inteligentes também, embora obviamente apenas por alusões. E como todos os outros Kais que estão na academia, ele sonhava em se tornar um Kai com uma posição elevada e responsabilidade para ser reconhecido por todos. Seja uma figura importante no topo do universo para fazer coisas importantes e grandiosas. Ele estava morrendo de vontade de ser um Kai de algum posto, que são trabalhos muito escassos já que só existem 5. Mas não teve problema, você foi o melhor, era impossível que não te escolheram como um deles. Comparados a você os outros eram lixos sem capacidade de luta ou ambição. O que é verdade. E assim foi. Você foi escolhido como Kai do Norte, você poderia finalmente realizar uma série de tarefas importantes como ficar sentado o dia todo com a obrigação de não fazer nada enquanto observa os humanos fazerem o que quiserem, disse Brawls materializando um livro enquanto se sentava nas costas do Alabama Zamazu e o usava como se fosse uma cadeira para lê-lo com mais conforto. E para deixar essa história mais divertida, Brawls aumentou seu peso vários milhões de vezes. Esmagando Zamazu, causando danos menores como quebrar a coluna. Zamazu finalmente entendeu a realidade. Ele havia tentado tanto por nada. Todo seu esforço e excelência entre seus pares apenas o transformaram em um voyeur humano. Nada mais, nada mais. No entanto, mesmo que você odiasse sua situação, o estúpido sistema Kai começou a odiar os mortais. Você ainda aguentou. Você pensou que talvez ao acumular anos de experiência na guilda você pudesse fazer algo útil, algo digno da posição que você sempre sonhou. Mas não, mesmo que eles tenham feito de você o próximo Supremo Kai, as regras foram gravadas em pedra. Sua única função, seu único propósito, seu único uso é ser espectador. Aquele poder de combate, inteligência e ambição de que você tanto se orgulhava não tinham utilidade em seu grande e importante trabalho que qualquer outro Kai mais fraco, estúpido e conformista poderia fazer. Você só deveria ficar impassível em seu planeta tomando chá e olhando para os humanos enquanto os Akaishin estavam corrigindo as imperfeições do universo, disse Brawls fechando seu livro enquanto estava com telecinese, estava forçando Alabama Zamazu a comê-lo, com capa contra capa e marcadores incluídos. Fuja. Tentei dizer algo a Alabama Zamazu, enquanto tentava o seu melhor para sair da bunda dura e pesada de Brawls. É por isso que o seu ressentimento contra os humanos começou. Na verdade você não os odeia, você apenas os inveja. Você inveja aqueles seres inferiores que poderiam fazer o que quisessem, enquanto você, tecnicamente alguém superior a eles, só poderia e deveria olhar para eles com inveja. Foi aí que começou o seu complexo de inferioridade, que o seu mecanismo narcisista de autodefesa interpretou erroneamente como um complexo de superioridade. E esse falso complexo de superioridade se transformou em ódio e ressentimento por aquilo que você invejava, tanto que você inventou desculpas para matá-los. Todos como o filho da puta sádico que você é. E claro, esse falso complexo de superioridade se traiu assim que você descobriu sobre Goku, um mortal que era muito mais poderoso que você. Mais poderoso do que você jamais seria, disse Brawls, que começou a se sentir desconfortável com sua nova cadeira, foi inclinado, levantado e movido abruptamente sem pressionar nenhum botão. E isso porque Zamazu, usando toda a sua energia e força de vontade, tentava escapar daquela posição dolorosa e degradante. É por isso. Bum, bum, bum.
Boom, blasf. Aig Ying. Browse expôs seus membros para que sua cadeira voltasse à posição perfeita, ao nível do chão, comendo areia. Até agora a charada em sua mente permaneceu sólida porque você não tinha descoberto ou não sabia que existem humanos superiores a um Kai. Ok, talvez eles pudessem fazer o que quisessem e você pudesse apenas ficar olhando para eles sem fazer nada. Algo que era uma tortura e uma degradação para você. Por que eu deveria fazer isso? Porra, eu sou o Kai mais forte. Estou super qualificado para desempenhar esse papel de merda. Mas não importava, você ainda era superior a eles apesar disso. Tudo ainda estava bem. Ser um Kai é o melhor, e especificamente sendo você. O Kai mais poderoso era o melhor dos melhor. Eles eram fracos e idiotas, mas livres para fazer o que quisessem e você era forte e inteligente, mas limitado ao seu papel. Algo inaceitável mas que você ainda poderia tolerar, afinal você ainda estava acima deles em tudo. Porém, o que aconteceu quando você descobriu o primeiro mortal que era mais forte que você? Exatamente, você não aguentava mais. Portanto você invejou seu poder e liberdade e quis se tornar ele, Browse disse enquanto se levantava de sua cadeira desconfortável e fedorenta, com a qual ele não estava nada satisfeito. Finalmente, pensou Alabama Zamazu com alegria, finalmente ele poderia parar de morrer por asfixia e hemorragia interna indefinidamente. Mas o mais importante de tudo é que ele deixaria de se sentir tão humilhado depois de ser relegado aos móveis. Oh não! Blaf. Porém foi um alarme falso, Browse só tinha se levantado para reposicionar as calças. E a partir daí, tendo tudo o que você sempre quis, você se aliou ao único ser que o megalomaníaco que se acha o melhor poderia. Você mesmo. Com alguém que não possuía Goku para manter ao seu lado o que você havia perdido. Você não é uma pessoa conformista, sério? Então a história é conhecida por todos. Você começou a matar humanos. Vou insistir. Você poderia ter pedido a Super Dragon Balls que fizessem isso por você. Uma morte sem dor e sem ter que manchar muito as mãos. Um ato implacável, inconcebível, bárbaro e cruel, mas que você ainda poderia justificar do ponto de vista de sua suposta justiça, escolhendo a maneira mais rápida, eficaz, eficiente, limpa e indolor de alcançar a paz que você almeja. Mas você não fez isso. Você escolheu o caminho mais ineficiente e cruel possível, indo para cada planeta e matando-os com suas próprias mãos um após o outro com crueldade, rindo enquanto você acabava com a vida deles. Você só queria matar humanos por diversão, porque você é apenas um sádico nojento. Você queria submeter à morte o que antes invejava, Browse disse enquanto esquentava sua cadeira a vários milhões de graus. Estava um pouco frio nessa hora e ele não queria pegar um resfriado. Alabama Zamazu gritou em agonia enquanto carbonizava e derretia ao mesmo tempo. E eu vou insistir. Você poderia ter usado a Super Dragon Balls para convencer os outros Kais de que sua desculpa de justiça de merda estava correta e assim, evitar matá-los. Mas você não, você matou todos eles assim que pôde até que não sobrou nenhum. E você sabe por quê? Porque você é uma pessoa ressentida que não conseguiu perdoar aqueles que lhe impuseram regras que você não gostou. Você nem perdoou aqueles que seguiram as regras, que simplesmente simpatizaram com elas, que não concordaram com elas. Seu ponto de vista, ou simplesmente porque eles pareciam ser suspeitos de não pensar como você. Porque você é um megalomaníaco que se acreditava superior a todos os Kais e por isso também teve que desaparecer como os humanos, outros seres inferiores. E obviamente você os matou com as próprias mãos porque você é um sádico, embora você não tenha matado o Akashi indiretamente porque você é um covarde impotente. Vou repetir, você é uma puta genocida, invejosa e falsa escória cujo único objetivo era estar sozinho no topo. Embora para não ficar sozinho você se alia a si mesmo, e inventa uma desculpa esfarrapada para justificar o quão escória você é. Você é apenas um ser patético sem nenhuma virtude. Deus? Você não é diferente de um demônio inferior, Browse disse enquanto congelava sua cadeira a zero absoluto. Estava quente demais para seu gosto. Rachadura. Crack, crack. Rachadura. Crack, crack. Crashia. Uma cadeira que se quebrou em pequenos pedaços de gelo, assim como a autoimagem que Zamazu construiu mentindo para si mesmo. Era uma verdade incontestável. Zamazu, ele é simplesmente um lixo. Depois disso, na linha do tempo normal, todo mundo ainda estava viciado na TV como nunca antes. Uau! Todos suspiraram após presenciar aquele espetáculo chocante e atroz. Ninguém, nenhum dos presentes, incluindo anjos que viveram quase tanto quanto o universo, deuses da destruição que destruíram planetas por capricho, ex-psicopatas genocidas saiyajins, ex-androides assassinos, ex-artista marcial corrupto, um pervertido hardcore, Bulma, sutiã e um gato normal. Nenhum desses seres malignos jamais viu alguém destruir uma pessoa em tantos níveis. Acho que esse discurso machucou mais do que tudo que ele fez até agora Yancha, que conhecia perfeitamente a sensação de alguém expondo todos os seus defeitos um por um da maneira mais cruel e implacável possível. Afinal, ele havia vivido inúmeras separações de casal. E isso considerando que ele fez coisas que terei pesadelos por anos. Disse Beerus sem exagerar nem um pouco. O que ele viu foi horrível. Não está descartado que isso possa acontecer com ele no futuro. E ele dorme muitos anos de uma só vez. Novamente na linha do tempo de Trunks. Alabama Zamazu, como uma barata nojenta com o gênio Wolverine ressuscitado novamente. No entanto, o brilho em seus olhos, iluminado por sua ilusão de grandeza, parecia ter desaparecido. Era como se algo no imortal Alabama Zamazu tivesse morrido para sempre. Ele parecia estar em estado vegetativo. De qualquer forma, chega de conversa por agora. Felizmente, o Dr. Browse estava lá para lhe dar todo o seu apoio moral e ajudá-lo a superar sua depressão. Ei,
Pare de sonhar acordado. Ainda temos alguns minutos antes que sua fusão termine. E lembre-se, temos uma lista muito longa para completar, disse Brawls agarrando Alabama Zamasu pelos cabelos para que pudessem conversar na mesma altura, enquanto olhava para ele com uma expressão extremamente sinistra. Uma expressão tão sinistra que conseguiu tirá-lo da crise existencial em que havia mergulhado para recebê-lo em um inferno muito pior. Capítulo 243. O fim de Zamasu. Era uma vez. Em um futuro muito distante. Em um reino em ruínas, ou talvez em uma cidade. Um Kai reside temporariamente por motivos de trabalho, que morreu agonizantemente repetidas vezes, gritando como um porco no matadouro enquanto fodia com um porco-espinho. E perto dele, um cara enorme, musculoso e de 3 olhos curtia aquele espetáculo grotesco, relaxando em sua cadeira enquanto comia sushi e riscava linhas de sua lista. E agora? Como devo te matar agora? Eu sei, por descompressão. E logo em seguida o corpo de Zamasu começou a se deformar, inchando de forma exagerada, como se ele fosse céu tentando se destruir, e embora não tenha feito isso voluntariamente. Bastardou! Definitivamente explodiu, e dessa forma Zamasu morreu e ressuscitou no ciclo interminável do rei Mufasa e um ciclo interminável de atrocidade e sangue que já durava quase 1 hora. Quase 1 hora em que Zamasu teve tempo de morrer mais de 1 milhão de vezes graças à distorção de tempo usada por Broly. Um longo e ao mesmo tempo curto intervalo de tempo em que Zamasu até amaldiçoou ser imortal. Em que as mães pararam de superproteger seus filhos permitindo-lhes assistir ao repetitivo filme mais 18. Em que as crianças que viram algo tão horrível pela primeira vez foram sensibilizados para esse tipo de violência extrema. Em que alguns adultos adormeceram de tédio. Como se o filme de rapé que estavam assistindo fosse na verdade um documentário da National Geographic. E apesar de tudo isso, Brawls ainda achou engraçado. Bem, você já se recuperou. Dê-me um momento, preciso ver quais outras mortes em quadrinhos estavam na minha lista. Eu quero um interessante, disse Brawls ao ver que Alabama Zamasu ressuscitou novamente, mas sem prestar atenção em Alabama Zamasu. 90% de sua atenção estava em sua lista de milhões de maneiras de morrer, os outros 9,99% em seu sushi, os outros 0,0099% em uma mosca que estava a vários milhões de quilômetros de distância e finalmente 0,0001% em Alabama Zamasu. Morra monstro! Gritou Zamasu com olhos injetados de sangue e loucura em sua voz enquanto criava uma espada de energia em sua mão com a qual atacou Brawls para cortar sua garganta. Embora já tivesse tentado dezenas de vezes com resultados catastróficos, ele não desistiu. O que mais ele poderia fazer? Esperar que Brawls o mate pela enésima vez sem resistir? O resultado seria possivelmente o mesmo, evidentemente, mas esse não era o estilo Alabama Zamasu. Pare de se preocupar enquanto eu olho minha impressão do Excel, disse Brawls enquanto parava a espada de Zamasu com seus pauzinhos personalizados sem nem mesmo olhar para Zamasu para parar aquele ataque. Cortar, acrescentando assim um novo tipo de humilhação à também longa lista de Zamasu, que havia ficado preso por causa daqueles pauzinhos de madeira com ilustrações de Brawls matando Alabama Zamasu bastardo surrealista. E esse insulto despertou a inspiração de Brawls. Eu sei. Esmagado por uma bigorna, disse Brawls ao materializar uma bigorna gigante em cima do paralisado Alabama Zamasu. Uma bigorna que inevitavelmente, clac, plaf, esmagou Alabama Zamasu, matando na hora. Assim como o coiote de Coyote and the Roadrunner. Enfim, vamos escolher o próximo, Brawls disse enquanto focava seu olhar em suas listas novamente. E como sempre, Alabama Zamasu ressuscitou novamente para voltar à lista de espera para matar Brawls. Embora desta vez Alabama Zamasu tenha experimentado outra indignação ao seu orgulho. Impossível. É feito de Katshin? Você materializou Katshin. Como diabos você fez isso? Alabama Zamasu perguntou com raiva ao ver que Brawls havia usado, à sua maneira, uma das habilidades características dos Kais para matá-lo. Quando as habilidades de Kai se tornaram tão baratas que até mortais nojentos como ele podem usá-las. Você não pode me deixar matar você sem se preocupar, racista de merda? Substituição de ácido por sangue. Brawls disse enquanto usava outra de suas técnicas bizarras para matar Alabama Zamasu. Ualgagagag. GGGJJ. Desta vez, exatamente como ele havia feito, substituindo seu sangue por um ácido corrosivo extremamente potente. Portanto, faça seu corpo se dissolver de dentro para fora. Isso foi nojento. E o próximo será. Brawls disse mais uma vez enquanto riscava outra linha e procurava a próxima. E mais uma vez depois de ressuscitar, Alabama Zamasu tentou novamente matar Brawls. Plasma. Rachadura. Sem sucesso, e morrendo de novo. Você ainda acha que pode vencer? Eu sei o que você está pensando. Eu sou imortal. O que quer que ele faça comigo, ele definitivamente não pode me matar enquanto eu ainda tiver uma chance de fazer isso. E não só isso, toda vez que ele me mata e eu ressuscito, fico mais forte. Eu só preciso cansá-lo e esperar que ele cometa um erro. Não importa o quão dolorosa e humilhante seja essa luta, no longo prazo eu serei o vencedor, disse Brawls ao deixar sua lista de lado, e perguntou novamente após parar a emboscada de Alabama Zamasu. Estou certo. GRJJJ. Alabama Zamasu grunhiu ao se sentir desprezado novamente. Porém, o que mais o incomodava é que Brawls estava certo. Esse era o seu plano, e ele não parecia se importar. Isso fez pensar. Ele está se superestimando demais e subestimando demais? Ou ele sabe tudo e tem tudo sob controle?
Mesmo levando em consideração que você ignora que sua fusão durará apenas mais alguns minutos, que quando sua fusão terminar você não conseguirá se fundir novamente em 1 hora e que quando isso acontecer um de vocês deixará de ser imortal. Você realmente acha que pode fazer algo comigo com toda sua desculpa execrável de vida? Disse Brawls abusando verbalmente de suas vítimas, como sempre. Venha me atacar. Não vou nem me defender, apenas tentar me matar, disse Brawls ao ver que Alabama Zamazu se recusou a aceitar que o sofrimento que suportou por quase 1 hora tinha sido absolutamente inútil. Ele disse isso enquanto abria os braços e as pernas e olhava para o céu, como se tivesse se tornado um alvo humano cheio de aberturas. Não só isso, ele também desativou todas as suas habilidades defensivas, que nem de seu corpo para ficarem realmente vulneráveis. Ótimo! Eu vou atacar você com todas as minhas forças. Eu não me importo se o mundo inteiro for destruído com você, disse Alabama Zamazu aceitando o convite de Brawls. Foi humilhante que ele o tenha subestimado dessa forma, mas ele não iria perder uma oportunidade como essa, mesmo que fosse uma armadilha. Ai, ai, ai. Portanto, ele começou a aumentar e reunir toda a energia do seu corpo da maneira clássica. Sem chance! Gritou Trunks. Vegeta e Goku acordaram de seu cochilo nas cadeiras de massagem de Brawls ao sentir aquele ki poderoso de alguém que não fosse Brawls. Alabama Zamazu que tornou-se extremamente poderoso depois de tantos zenkais graças àquela sessão de tortura que foi vezes maior do que qualquer um dos 3 depois de usar o Kaioken X20 mais todos os outros Sheats. Se algo assim os tocasse poderia matá-los imediatamente. Alabama Zamazu se transformou em um monstro. Se eu fosse você, além de cometer suicídio por ser tão patético, eu concentraria todo o meu poder em um ponto fixo. Se você espalhar seu poder para atacar o planeta você nem vai me fazer cócegas, disse Brawls sem sair de sua posição anterior mas provocando ainda mais Alabama Zamazu. Ai, ai. Um Alabama Zamazu tão furioso que lançou o ataque de energia mais poderoso de sua história, que ele nem mesmo nomeou. Um ataque de energia altamente concentrado que atingiu toda a parte superior do corpo do inimigo com a intenção de volatilizar todos os seus órgãos vitais. Foi um ataque tão poderoso que nem mesmo um deus da destruição sairia ileso ou mesmo morreria se decidisse recebê-lo integralmente como Brawls havia feito. No entanto, Brawls não era um patético deus da destruição. Impossível! Gritaram Alabama Zamazu, Vegeta e Beerus ao verem que seu inimigo nem tinha um ferimento no corpo. E enquanto eles estavam desapontados, indignados e a ponto de desmaiar, Brawls ficou extremamente furioso. Fucking shit Zell Sky. Você não pode me ferir. Tenho que fazer tudo sozinho. Sua intenção era que Alabama Zamazu ferisse gravemente para provar algo. Mas como inútil Alabama Zamazu não conseguiu fazer nem isso. Clash! O que? Todo mundo gritou ao ver o que Brawls tinha acabado de fazer. Com as próprias mãos, Brawls perfurou o próprio peito, arrancou seu coração e... Ploou! Esmaguei com um aperto. E automaticamente, sua ferida mortal se curou sozinha. Não pode ser. Você também está. Alabama Zamazu disse, tão chocado e desesperado com o que acabará de ver que não conseguiu terminar a frase. O que ele acabará de ver? O que acabará de aprender? Destruiu seu plano. Sim, sou imortal, na verdade muito mais imortal que você. Ao contrário de você, eu me coró de tudo. De absolutamente tudo. Disse Brawls enquanto limpava o sangue da bochecha de Alabama Zamazu com o rabo. E devido a essa ação ele percebeu uma verdade terrível. O que? Minha bochecha está sangrando? Esse ferimento, ele fez isso comigo quando? Alabama Zamazu disse e pensou ao perceber que suas 2 bochechas tinham cortes e estavam sangrando. O mais assustador não foi que suas 2 bochechas foram cortadas sem que ele percebesse, afinal até agora ele havia morrido sem saber como milhares de vezes. O que é realmente assustador é que esses ferimentos não foram causados por Brawls agora, mas há quase 1 hora. Parece que você finalmente percebeu. Quantas vezes destruí sua cabeça desde que fiz aquele corte em suas bochechas? Quantas vezes eu destruí seu corpo? E no entanto, por que essa ferida não cicatrizou como as outras? Por que eles não estão se curando agora da mesma forma que seus dedos se regeneram depois de explodi-los? Perguntou Brawls com maldade enquanto imolava todos os dedos do corpo de Zamazu, inclusive os das mãos e pés. Bom. Não, impossível. Isso não pode ser verdade. Disse Alabama Zamazu absolutamente intrigado e perturbado ao ver que seus dedos estavam se regenerando e as feridas em suas mãos causadas pelas explosões estavam cicatrizando, mas suas bochechas continuam sangrando. Ferida o sangue nem tinha coagulado até agora. Seu desespero era tão grande que nem sentiu dor quando seus 20 dedos foram destruídos. Isso mesmo, tenho uma habilidade chamada dano irreversível que um colega me ensinou e que torna irreversível tudo o que faço. Quando eu uso, se eu machucar algo, não pode ser curado, se eu destruir algo, não pode ser reparado, se eu matar alguém, ela não pode ser ressuscitado. Nem mesmo um imortal escapa dessa regra, disse Brawls com um sorriso ainda mais malévolo do que antes. Não, isso não pode estar acontecendo. Tal coisa é impossível. Gritou Alabama Zamazu como uma vadia maluca, que recuou devido ao medo extremo que Brawls acabará de despertar nele. Até agora ele conseguiu manter sua mente relativamente estável apesar da situação em que se encontrava, tendo certeza de que no longo prazo poderia ser o vencedor graças à sua imortalidade e ao Zenkai. Mas Brawls não era apenas muito poderoso que ele. Ele parecia ser invulnerável a todos, exceto aos seus. E além disso, ele era imortal como ele e pode matar imortais como ele com facilidade?
Você entendeu certo? Você não pode me matar de forma alguma enquanto eu posso eliminar sua existência quando eu quiser. A única razão pela qual deixei você vivo até agora é porque é divertido ver você morrer. Mas essa não é a única maneira que tenho de matar imortais, Brawls disse enquanto continuava a prolongar a agonia do Alabama Zamasu, Amaterasu. Algumas chamas negras que Alabama Zamasu não conseguiu extinguir por mais que ele usasse a Alilhain. Pelo contrário, pareciam queimar com mais força. A Alilhain. Este fogo nunca se apaga. Isso continuará consumindo você até que não reste mais nada, e você seja imortal, então sempre haverá combustível. Bem-vindo a uma vida de tortura, disse Brawls enquanto usava o corpo em chamas do Alabama Zamasu para cozinhar uma costeleta de vitela. Porém, diante de tanto sofrimento, desespero e humilhação, a teimosia de Alabama Zamasu não desistiu. Seu instinto de sobrevivência treinado com milhões de mortes nos minutos anteriores fez com que cada neurônio em seu cérebro trabalhasse com 6.699% de sua capacidade para sair vivo dali. E encontrei um caminho. Cortar, 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 cortar. Ah, bem pensado. Você foi inteligente e desmembrou seu corpo com telecinesia e moveu o mais longe possível todas as partes que estavam em chamas. Se você tivesse sido um pouco mais lento, as chamas teriam se espalhado por todo o seu corpo e seria o seu fim. Parabéns! Você sobreviveu a outra sentença de morte, disse Brawls enquanto aplaudia sarcasticamente a destreza de Alabama Zamasu, que estava se regenerando no solo. E assim que ele se regenerasse novamente, ele tentaria matá-lo novamente. Tenho que fugir aqui, Alabama Zamasu pensou desesperadamente. Até agora ele havia permanecido na Terra recebendo aquela tortura porque acreditava que poderia vencer. Mas isso foi provado ser impossível. Ele não tinha chance de derrotar aquele monstro e poderia matá-lo quando quisesse. Então, enquanto ainda estava se regenerando, Brawls consultou sua lista para escolher uma nova sentença de morte distorcida. Alabama Zamasu teletransportou seu anel do tempo para seu dedo e escapou para outra linha do tempo. Em outro lugar que não seja a Terra. Alabama Zamasu apareceu de repente. Ah, alhanha. Ainda estou vivo. Ainda estou vivo. Alabama Zamasu gritou como um louco enquanto se abraçava e se beijava. Ele ainda estava vivo e o mais importante, longe do alcance de Brawls. O sonho que ele e muitos outros compartilharam. A verdadeira felicidade. E depois de alguns segundos em que tentou se acalmar e superar parte de seu trauma, ele mostrou novamente o sorriso característico e a atitude de um vilão clichê. Megalomaníaco. Quem poderia imaginar que um monstro como você poderia existir entre aqueles morte nojentos? Até que ele se lembrou do discurso de Brawls em que ele desmontou sua charada, e ficou ainda mais louco. Ok, ele estava certo. Não estou fazendo isso por justiça. E não me importo. Eu só quero matar todos. Você pode ser invencível, mas cometeu um erro grave, Brawls. E isso não foi para me matar em uma dessas milhões de tentativas. Com o anel do tempo no dedo posso ir para qualquer linha do tempo, coletar mais uma vez a Super Dragon Balls e repetir a mesma coisa que fiz com Goku. Ha 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 ha. Com seu corpo não precisarei mais matar o patético Supricais para eliminar os Akaishins. Poderei matá-los pessoalmente. Meu plano será ainda mais perfeito. Tenho que agradecer a você, Brawls, por esse presente incrível que você me deu. Uau uau uau. Uau uau uau. Uau uau uau. Uau uau. Disse Alabama Zamasu invadido pela loucura após ter sobrevivido à maior crise que já imaginou vivenciar. Ele não apenas sobreviveu nos bons e maus momentos. Ele conseguiu manter sua mente, seu espírito, sua essência, sua ambição intacta mesmo depois de sofrer o maior fracasso de sua vida. Tudo que ele sofreu nas mãos de Brawls teria matado qualquer outra pessoa em todos os níveis. Mas não ele. Ele se tornou a encarnação da Fênix. Ele não apenas sobreviveu, mas também se tornou ainda mais poderoso e mais resoluto. E se tornaria ainda mais poderoso depois de possuir o corpo de Brawls. Obrigado, Brawls. Obrigado por este presente maravilhoso. Uauauauauauauau. Alabama Zamasu disse para si mesmo enquanto pensava em como implementar seu novo plano. De nada, mas eu não fiz isso com essa intenção. A única coisa que pode ser resgatada em você é o quão positivo você é. Você tenta transformar seus problemas em oportunidades. Alhalhaia. Capítulo 244. O fim de Zamasu. Obrigado, Brawls. Obrigado por este presente maravilhoso. Uauauauauauau. Alabama Zamasu disse para si mesmo enquanto pensava em como implementar seu novo plano. Porém, ele não estava sozinho naquele lugar. Seu querido amigo Brawls estava logo atrás dele sussurrando em seu ouvido de uma forma muito assustadora. De nada, mas eu não fiz isso com essa intenção. A única coisa que pode ser resgatada em você é o quão positivo você é. Você tenta transformar seus problemas em oportunidades. Mesmo que seja impossível. Alhanha. Gritou Alabama Zamasu com terror absoluto ao ver novamente o ser mais monstruoso, sádico e cruel que ele já teve a infelicidade de conhecer. Só de ouvir sua voz seu coração parou de bater e seu cérebro sofreu um derrame, acumulando assim mais uma morte até o marcador. Zamasu só conhecia Brawls há poucos minutos. Mesmo assim, do ponto de vista dele, é como se o tivesse torturado durante anos. E mesmo que a última vez que o viu tenha sido há alguns segundos. Como se um veterano da guerra do Vietnã com estresse pós-traumático tivesse milhares de flashes que continham todo o horror que ele teve que viver e testemunhar naquele lugar infernal. Por que você está tão assustado? Você viu um monstro, ou algo assim? Brawls disse enquanto olhava de um lado para o outro, fingindo não saber por que Alabama Zamasu tinha acabado de mijar nas calças. Como? Como você me encontrou?
Como você conseguiu me seguir no tempo? Alabama Zamazu perguntou enquanto tentava se levantar do chão. Embora não fosse fácil, suas pernas não paravam de tremer. Como diabos ele conseguiu segui-lo até aqui? E como diabos ele sabia que estaria exatamente nesta linha do tempo e era? Como diabos ele o encontrou? Azi? Zamazu, você nunca viajou no tempo. Brawls deu um tapinha na cabeça de Alabama Zamazu e mostrou a ele algo muito familiar que saiu de seu reino sem forma. Veja, este é o anel em tempo real. O que você tem na mão é uma farsa que eu troquei. Em vez de viajar no tempo, ao usá-lo você fica preso em uma ilusão perfeita que faz você pensar que viajou no tempo. Você realmente achou que eu não iria confiscar esse brinquedo? Disse Brawls enquanto retornava o anel do tempo para sua dimensão privada e desfazia a ilusão na qual havia trancado Alabama Zamazu. Então ele percebeu que nunca havia saído da Terra na linha do tempo de Trunks. Ele ainda estava na mesma cidade devastada por ele mesmo enquanto Goku, Trunks e Vegeta começaram a olhar para ele com certa pena. Uma pena que o feriu na alma como se punhais em chamas o apunhalassem. Portanto, depois de perceber que a anterior explosão de otimismo e megalomania tinha sido apenas uma visão ridícula e humilhante para todos os que a testemunharam, Alabama Zamazu começou a desmoronar. Por quê? Por que você está fazendo isto comigo? Por quê? Porque Brawls o matou repetidas vezes, das formas mais distorcidas e dolorosas possíveis. Por que ele o estava humilhando assim? Porque ele destruiu a imagem perfeita que tinha de si mesmo. Porque só depois de experimentar milhões de mortes ele lhe mostrou que não poderia fazer absolutamente nada contra ele. Porque ele o deixou experimentar a esperança novamente para mergulhá-lo novamente em um desespero ainda mais profundo. Por quê? Não faz sentido. Exceto porque seu plano é matá-lo e a todos. Matou sua esposa alternativa, destruiu a vida de seu enteado alternativo e seu maior crime, arruinar seu churrasco. Por que ele estava se preocupando tanto em destruí-lo? Por que ele estava fazendo tudo isso com ele? Por quê? Evidentemente, porque é extremamente divertido. Ver como um merda patético, arrogante e narcisista que se acha o melhor como você mostra esse desespero ao entender e aceitar que ele é incapaz de fazer qualquer coisa contra o verdadeiro ser mais poderoso de todos. Meu, é simplesmente delicioso. Estou adorando. Que arralhanha. Gritou Brawls, que riu como um vilão clichê extremamente perverso e louco com uma overdose de metanfetamina, cocaína e urina de cachorro. Assim como Zamazu costumava fazer. E ele não gostou de se ver naquele espelho estranho, nada mesmo, esse cara. Ele é um maldito desequilibrado sem restrições, um psicopata sem vergonha, um sádico sem empatia, narcisista sem espelho, um monstro sem coleira. Ele é louco. Ele é nojento. Ele é uma escuma de porra. Ele é como eu. Tenho que fugir de forma aqui agora. E a maneira mais eficiente e eficaz de escapar do Val. Cai. O que diabos está acontecendo? Alabama Zamazu gritou de perplexidade e desespero ao perceber outro terrível revés. Cai. Mas foi inútil. Por quê? Por que não funciona? Disse Alabama Zamazu desamparado e quase sem fôlego enquanto olhava para Brawls com medo. Ele não conseguiu entender a que se devia a queda do cervejeiro, mas é muito possível que ele soubesse quem era o culpado. E o pior de tudo é que uma parte dele não queria saber a resposta. Por quê? Você acha que pode fazer algo na minha presença que eu não autorizo? Conheça o seu lugar, ser inferior, disse Brawls olhando para ele com o mesmo desprezo e desgosto com que alguém olharia para um excremento enquanto usava sua invasão causal, para evitar que Alabama Zamazu se teletransportasse e, crash, ele também usou invasão espacial para esmagá-lo no chão, quebrando assim alguns de seus ossos, e não apenas seus ossos. Desta vez seu espírito foi completamente destruído. Zamazu já havia entendido que Brawls era muito superior a ele em tudo e que não poderia derrotá-lo. Ele é um louco narcisista que acreditava em seus próprios delírios de grandeza, mas não era tão idiota a ponto de não reconhecer a situação. Mesmo assim, ele sempre acreditou que tinha um meio de sobreviver contra aquele monstro. Sua inteligência superior, com a qual conseguiu chegar até aqui e com a qual possivelmente encontraria uma solução. Seu incrível poder, com o qual ele conseguiu matar todos os Akaishin em uma linha do tempo inteira, que crescia a cada momento e que poderia até superar Brawls em algum momento. Sua justa cruzada para purificar o universo, com a qual se sentir moralmente superior e justificar todas as suas ações diante de seus inimigos. Sua eterna imortalidade, com a qual se acreditava invencível diante de qualquer eventualidade. Seu grande ego e autoestima, que o fizeram acreditar que ele é o melhor e que não tinha limites. E por último, mas não menos importante, os seus múltiplos métodos de fuga, como o Anel do Tempo ou Kai, com os quais pode fazer uma retirada estratégica no caso improvável de algo correr mal. Esses foram os pilares que sustentaram o espírito de luta de Zamazu. Com apenas um deles de pé, Zamazu poderia continuar lutando e tentando realizar sua ambição. Mas Brawls destruiu alegremente cada um desses pilares, reduzindo assim Zamazu a um bebê chorão. Não o Guiguenho. SNFF. Não o Oi. SNFF. Inhaig. Oh meu Deus. Boalharra. Ing, o GHGGGHGHGGHGHGH, gritou Alabama Zamazu, mentalmente destruído, enquanto tentava conter o choro. Mas era impossível, as lágrimas não paravam de sair como se fossem uma catarata, e o aumento da gravidade causado por Brawls não ajudou. No entanto, para Brawls isso não foi suficiente. Sim,
Oh, deixe-me provar suas lágrimas, Zamasu, disse Brawls enquanto ele literalmente. Suas lágrimas são tão gostosas, doces, enquanto ele literalmente agarrou Zamasu pela cabeça e começou a lamber as lágrimas direto de seus olhos. Algo que sem dúvida traumatizou ainda mais o já rachado Zamasu. Mas ele não foi o único. Que porra! Todos sentiram arrepios e até vontade de vomitar ao presenciar aquele ato brutal, grosseiro e nojento de bullying. Até mesmo Trunks não pôde deixar de sentir pena de seu inimigo mortal. Quase todo mundo se levantou instintivamente de suas cadeiras enojado, como se tivesse visto um inseto desagradável subindo por sua perna. E quem não o fez não foi porque não sentiu nojo ou rejeição por aquele ato nojento. Foi porque outras emoções invadiram o coração de quem o presenciou. Como Yancha, Vegeta e Beerus que congelaram em suas respectivas poltronas devido ao medo insuportável de imaginar que isso poderia acontecer com eles também. Ou Bulma e Brak que começaram a se afastar dela mudando de lado as cadeiras. No entanto, na linha do tempo padrão, Brawls não se incomodou com a reação normal deles, ele estava muito ocupado se admirando na tela. Oh, as lágrimas de tristeza e desespero insondáveis. Que delícia, que delícia. Você me diverte tanto que estou até começando a pensar em não te matar. Disse Brawls ainda lambendo maldosamente as lágrimas do olho esquerdo de Alabama Zamasu, quando de repente separado do medo, do desespero, do desamparo e do desgosto indescritível entre outras milhares de emoções negativas. Alabama Zamasu percebeu que não conseguia enxergar com o olho esquerdo. E não só isso, ele havia perdido a sensibilidade em algumas áreas da parte esquerda do corpo, algo que percebeu imediatamente devido às dores a que a outra parte do corpo estava sendo submetida devido ao aumento da gravidade. Então, depois de usar muito de sua força e vontade para virar a cabeça e assim ver o que estava acontecendo com a parte esquerda do seu corpo, seu desespero aumentou ainda mais. Ah, o que é isso? O que você está fazendo com meu corpo? Perguntou o bebê chorão Alabama Zamasu ao ver que de seu olho esquerdo uma estranha energia negra se espalhava pelo resto de seu corpo, devorando tudo em seu caminho. E Brawls obviamente, com um sorriso adorável e assustador, explicou ao seu brinquedo o que estava fazendo com ele. Estou lentamente levando seu corpo para uma dimensão minha em que o tempo só existe para mim. Ficar preso por mim lá significa viver a morte. Não importa o quão imortal você seja, você não morrerá. Mas também não viverá. Seu destino é fazer parte da minha coleção e me entreter por toda a eternidade. Ah, Ali. Não, Alabama Zamasu gritou quando percebeu que este era um destino pior que a morte. E devido a esse medo extremo, tentou sobreviver mais uma vez apesar de saber que tudo era inútil. Classe. Então, assim como fez com o Amaterasu, ele iniciou peças não infectadas com telecinesia e as enviou o mais longe que pôde. Fio 1. Portanto, regenerando a partir de uma dessas partes. Boa ideia cortar parte do seu corpo para parar a infecção. Você é uma barata persistente. Você sabe que está condenado, mas ainda assim se apega à vida. Eu te parabenizo, mas seu tempo está acabando. Brawls disse enquanto fazia um cronômetro aparecer e contava 3, 2, 1 e instantaneamente, assim como Brawls previu, a fusão entre Zamasu e Zamasu terminou. Porém, não terminou como todos esperavam. Capítulo 245, o fim de Zamasu. 3, 2, 1 sim. E instantaneamente, assim como Brawls previu, a fusão entre Zamasu e Zamasu terminou. Porém, não terminou como todos esperavam. Em vez de se separarem como se fossem ímãs do mesmo polo como em todas as fusões, era como se duas pessoas atingidas com chiclete tentassem se afastar sem sucesso. Mas desta vez aqueles dois Zamasus eram o mesmo chiclete. Isso é o que geralmente acontece quando a fusão termina? É nojento, perguntou Trunks ainda tentando entender como funcionavam as fusões. Acho que não, pelo menos quando nos fundimos simplesmente nos separamos. É diferente quando é feito com aqueles brincos? A Cat Goku, que também era ignorante nesse assunto. E obviamente Brawls, a enciclopédia viva, tentou responder às suas perguntas. Não, teria que ser igual, porém, isso é diferente. É como se, e mais uma vez na linha do tempo normal, como se ambos Zamasus estivessem rejeitando o fim da fusão. Disse Brawls nas duas linhas do tempo ao mesmo tempo. Isso é mesmo possível? Beerus perguntou aos cientistas presentes se eles poderiam responder a essa pergunta. Fusão ou não, ambos ainda são Zamasus. É possível que durante a última hora eles tenham ficado presos no nível celular, disseram Bulma e Gohan, dando sua aprovação científica a este fato um tanto incomum. Isso significa que eles se tornarão um novamente? Perguntou Yancha, que ele começou a ficar tentado a se encontrar em outra linha do tempo e se fundir na esperança de se tornar mais forte. Possivelmente. Tecnicamente é preocupante. Mas não muito, respondeu Brawls, não prestando atenção a esse fato enquanto enchia sua jarra de refrigerante. Mais uma vez na linha do tempo de Trunks. Os Zamasus continuaram a resistir ao fim de seu relacionamento complicado. Nós somos um. Eles ainda estavam colados um ao outro e fizeram todo o possível para evitar a separação. Era como se gêmeos siameses com duas cabeças e um só corpo estivessem se batendo na esperança de que ambas as cabeças se fundissem. Algo estranho, engraçado e ao mesmo tempo nojento. Felizmente Brawls estava lá para acabar com esse relacionamento tóxico. Tanto faz. Não lute. Vamos cortar a criança em dois e golpear.
E como se ele fosse o rei Salomão ou Moisés separou os dois Zamazus, matando-os colateralmente. Bem, Trunks, você pode matar o Goku malvado, vou manter o psicopata Kaioshin como troféu. Isso não te incomoda, não é? Brawls perguntou enquanto agarrava o meio-corpo do Zamazu Kai e o armazenava em sua dimensão privada sem ter recebido a resposta de Trunks. Eu não ligo, ele é quem eu queria matar desde o começo. Respondeu Trunks ignorando que Brawls havia roubado um Zamazu, mas ele não se importou. O Zamazu com o corpo de Goku que matou sua família e destruiu sua casa era aquele de quem ele realmente guardava rancor. FU. Ataque ardente. Destruindo assim o corpo de Black, reduzindo-o em pedaços. Mãe, eu finalmente vinguei você, disse Trunks encerrando mais uma etapa amarga de sua vida, com mais uma vingança. Ou talvez não. Se eu puder me opor, disse Brawls apontando para o chão, ou mais especificamente para os restos mortais de Black. O que? Todos em Trunks ou na linha do tempo padrão gritaram. E eles não gritaram sem motivo. Aqueles pedaços de carne e ossos carbonizados e cortados começaram a se mover e a crescer como se tivessem vida própria até que cada um deles se tornou um negro. O que diabos está acontecendo? Gritou Goku, enojado ao ver versões ainda mais malignas de si mesmo. Esse cara não deveria ser imortal, gritou Vegeta, que além de não entender o que estava acontecendo, não queria ver tantos Gokus em um só lugar. Essa é a sua técnica de multiplicação? Ele aprendeu isso durante a batalha? Trunks perguntou a Brawls, tentando encontrar uma justificativa. Temo que nada disso. Sua imortalidade e capacidade regenerativa evoluíram após a fusão. E Black também adquiriu isso, obviamente, respondeu Brawls, que já estava acostumado a apontar o óbvio. Porém, isso deixou de ser uma novidade para nossos heróis e telespectadores, pois outro acontecimento alarmante ocorreu em relação a todos os negros. Todos eles se tornaram Alabama Zamazu. Sem se preocupar novamente com seu outro eu, Black se tornou Alabama Zamazu com todo o seu poder e capacidades. E Alabama Zamazu, tão chocado quanto os outros, recuperou a esperança e com ela sua loucura. Alha. Todos eles se tornaram os Zamazu de antes. São dezenas deles. Isso não é bom, disse Trunks com seu pessimismo habitual. Sim, isso não é bom. Ele vai me fazer trabalhar mais do que o necessário, disse Brawls enquanto estalava os dedos. Um estalo que detonou todos os Alabamas Zamazu, e de suas milhares de peças que estavam espalhadas pela cidade, novos Alabamas Zamazus começaram a surgir. Quantos são agora? Perdi a conta no número 100, disse Goku, que começava a se sentir intimidado. Isso estava fora de seu controle agora. Era impossível para ele derrotar tantos. Veja, é como eu disse, a regeneração dele evoluiu. Estou certo de novo, disse Brawls, que como sempre quis provar e lembrar a todos que sempre teve razão. Este não é hora para isso. Gritou todo mundo para Brawls, fora ou na tela. Eu sabia que esse não poderia ser o meu fim. Eu definitivamente sou o verdadeiro Deus escolhido deste universo. Uau. Gritaram todos os Alabamas Zamazu de forma síncrona, que pareciam ter esquecido o que havia acontecido com eles alguns minutos atrás quando eles ligaram o poder. Felizmente para todos, menos para ele, Brawls estava lá para lembrá-lo de seu lugar. Você simplesmente não aprende, não é? Sinta o poder de um verdadeiro Deus. Shubaku Tensei. Dessa forma, uma esfera negra se formou no céu e começou a gerar uma onda gravitacional atrativa que afetou apenas o Alabama Zamazu. O que? O que está acontecendo? Essa coisa está nos absorvendo, gritaram os Zamazu do Alabama, que tentaram por todos os meios possíveis não serem arrastados para aquela esfera perigosa. Mas era inútil, não importava se eles voassem com todas as suas forças na outra direção, se segurassem no chão como uma morte sombria ou atacassem a esfera com todas as suas forças. A esfera continuou atraindo os Zamazu do Alabama, um após o outro, esmagando-se até formarem um morteiro gigante dos Zamazu do Alabama no céu, como se fossem um metal líquido envolvendo um eletroímã esférico. Se qualquer parte do seu corpo for desmembrada, essa parte se regenerará separadamente, criando assim Zamazus infinito cada vez que você for ferido. Agora que vocês estão juntos, eu me pergunto, se eu destruir todos os átomos de seus corpos de uma só vez, o que aconteceria com sua imortalidade? Você quer tentar? Disse Brawls com seu habitual sorriso maligno enquanto apontava a mão para a aglutinação do Alabama Zamazu. O que você está tentando fazer? Gritou o Alabama Zamazus, ainda não esmagado pelos outros Alabama Zamazus e que portanto puderam ouvir e ver o que Brawls estava prestes a fazer. Feixe de desintegração Ômega. Disse Brawls lançando um enorme ataque de energia que até destruiu o espaço em seu caminho. O resultado foi óbvio, não havia vestígios de Alabama Zamazu, ele havia sido completamente destruído. E nem precisei usar uma habilidade especial, disse Brawls, que por algum motivo considerou que um ataque energético capaz de destruir tudo, inclusive o espaço, não era uma habilidade especial. De volta à linha do tempo padrão. Já acabou desta vez? Perguntou Beerus, bastante entediado em sua cadeira depois de acordar. Há quase uma hora ele já sabia que Alabama Zamazu estava morto. Ele queria que isso acabasse para poder voltar para casa e não fazer mais nada. Acho que não, disse Whis enquanto apontava para o céu na reprodução, apontando algo muito incomum e perturbador. E graças ao fato de Whis ter apontado isso, todos notaram, já que geralmente as pessoas não percebem essas coisas até que alguém aponte no mangá, o que é. Na linha do tempo de Trunks, o céu da Terra ficou esverdeado e uma grande multidão de rostos fantasmagóricos apareceu naquele céu lúgubre. Rostos que pareciam suspeitosamente com os de Zamazu. Eles até riram como um vilão clichê como ele.
O rosto de Zamasu está em todo lugar. O que diabos está acontecendo? Perguntou Bulma, que não sabia o que responder. Seu conhecimento era puramente científico. O que estava acontecendo naquele momento estava além de seu campo de especialização. Por isso ela perguntou ao marido, que se especializou na área do absurdo e do paranormal. E a resposta dele foi: o que quer dizer? Perguntou Bulma novamente ao ouvir aquela resposta indeterminada e preocupante do marido. Embora o tom de voz e a expressão facial que ele usava fossem os mais preocupantes de todos. A última vez que ele respondeu da mesma forma quando ela o pegou em flagrante quando ele ensinava Bra a insultar quando ela era um bebê. Especialmente para Vegeta. Receio ter descoberto o que acontece se Zamasu se desintegrar sem deixar um único átomo. Sua imortalidade ainda está ativa, mas como ele não tinha corpo, sua alma tentou possuir algo. E como ele determinou que todos vocês são fracos demais para me derrotar e é impossível me possuir inconscientemente, ele decidiu possuir o próprio universo. Respondeu Bros, evitando mencionar que tudo o que aconteceu foi culpa dele. O que? Gritaram quase todos, chocados com aquela revelação absurda ao olharem para Viz Anshin, em busca de uma segunda opinião que não soasse tão absurda. Eu acho que faz sentido. Viz disse, quem não conseguiu pensar em uma explicação melhor. Isso é terrível. Bros, você tem que fazer alguma coisa, disse Shin, alarmado ao ver seu universo de outra linha do tempo naquele estado. Acho que isso saiu do controle, respondeu Bros tentando esconder sua preocupação e sentimento de culpa. Algo que deixou todos extremamente preocupados. Onde diabos o onipotente, onipresente e onisciente Bros se escondeu quando ele era mais necessário? O que acontece? Você não se vangloriou de ser o mais poderoso. Por que você não conserta a bagunça que você criou? Gritou Beerus para Bros, aproveitando a melhor e talvez a última situação de sua vida para protestar contra seu maior inimigo até hoje. E pela primeira vez Bros não soube como responder ao gato mal-humorado isso. De volta à linha do tempo de Trunks. Os 3 Saiyajins menores estavam discutindo para resolver esta estranha situação enquanto Bros se defendia de vez em quando de suas acusações. E agora era a vez de Goku. Bros-san, isso se parece muito com a ilusão que você me colocou anos atrás. Nessa ilusão você inventou um método para resolver. Goku, esse foi um filme que eu inventei e esse método não existe. E é claro que posso destruí-lo. Mas se eu fizer isso, o risco de destruir todo o universo é de 99%. Não tenho certeza se posso eliminar apenas Zamasu. Meu controle dos poderes destrutivos não é perfeito. Ao contrário de outros, passo o dia criando ingredientes e outras coisas para as pessoas desfrutarem. Eu não sou um maldito genocida. Respondeu Bros, cujas palavras não chegaram aos corações de seus telespectadores, que o viram matar o mesmo cara repetidas vezes por quase 1 hora sem repetir o mesmo método nenhuma vez. Então o que vamos fazer? Nesse ritmo todo o universo será destruído por aquela coisa. Disse Vegeta, que como Beerus estava aproveitando o momento para protestar para Bros. Destrua Zamasu sem destruir o universo. Goku disse para si mesmo e assim pensou melhor, quando de repente teve uma ideia. Bros-san, Omni-chan ainda está vivo aqui? Você está falando de Zenon? Tenho certeza que ele quer. Shin diz que Zeno é a única pessoa que não pode ser derrotada por ninguém, respondeu Bros, transmitindo a mensagem de Shin de uma linha do tempo para outra. Ótimo. E ele seria capaz de eliminar Zamasu sem destruir o universo? Perguntou Goku novamente. Sim, suponho que sim, Zenon é capaz de fazer qualquer coisa desaparecer. Afinal, esse é o universo dele, ele pode ser extremamente seletivo, respondeu Bros novamente, explicando sua teoria. Foi apenas um palpite, mas essa resposta era tudo que Goku precisava para tomar uma decisão levemente suicida. Ótimo. Acho que tenho uma ideia, Goku disse enquanto tirava algo do bolso. Aquela coisa. Beerus e Shin gritaram tão alto ao ver aquele botão que quase foram ouvidos na dimensão de Trunks. Porém, não só os deuses nativos do Universo 7 ficaram assustados, também Viz, mas sem destruir os tímpanos de ninguém ele está tentando. No entanto, como ninguém avisou ou nocauteou Goku para impedi-lo de fazer algo estúpido, Clean, ele usou o botão, convocando Zeno-sama daquela linha do tempo naquele mundo. Tchau. Selank. Seluz. E por algum motivo ele foi convocado no ar, ele não voou e caiu de cabeça no chão. Novamente na linha do tempo padrão. Acho que isso não foi uma boa ideia. Disse Bros colocando mais açúcar em seu chá enquanto fingia não ficar em linha. Não fique nervoso. Vá a Tatiste. Gritou Shin, que desmaiou pela 3ª vez naquele dia. A segunda vez foi quando Bros bateu nele, acidentalmente, quando ele jogou uma lata de refrigerante em sua cabeça. Aquele idiota. Ele fez isso. Esse idiota fez isso. Gritou Beerus, arrependendo-se de não ter destruído Goku quando pôde. Mas agora era tarde demais. Goku estava prestes a criar um apocalipse pior do que aquele que ele havia tentado evitar. Isso é problemático. Muito problemático, disse Viz, que compartilhava a mesma opinião e entusiasmo de seu animal de estimação. Acho que agora as coisas ficaram ainda mais fora de controle. Certo? Perguntou Bulma ao marido, que assentiu. Mais uma vez na linha do tempo de Trunks. Quem é você? Você me ligou aqui? Zeno perguntou a Goku, que não entendia o que estava acontecendo. Alguns segundos atrás ele estava brincando de esconde-esconde com seus lacaios e agora foi convocado para outro lugar por alguém que ele não conhecia. Algo muito estranho. Eu sou Sengoku. Sou amigo de você no meu mundo, respondeu ao seu deus ex-machina, mais ou menos amigo de outra linha do tempo. Uma explicação com muitas lacunas que por algum motivo estúpido convenceu Zenon, que após resolver o mal-entendido olhou ao seu redor. O que aconteceu aqui? Parece terrível. Você fez isso? Perguntou Zeno a Goku, insinuando que ele não gostava de futuros pós-apocalípticos ou quartos mal ordenados. E que ele também parecia gostar de punir aqueles que criaram tais desastres. Não. Ele conseguiu.
Disse Goku apontando para o céu onde os rostos de Zamasu continuavam rindo como se inalassem óxido nitroso. Ele é chato, disse Zenon apontando óbvio com um tom de voz menos alegre. E vendo que Zeno começou a compartilhar o mesmo ódio que eles sentiam por Zamasu, Goku tentou convencê-lo a fazer seu trabalho sem pedir explicitamente. Você não acha que deveria apagá-lo? Ele está preocupado com um de seus universos para fazer coisas más. Ele é um cara terrível. E Goku com grande inteligência e perspicácia alcançou seu objetivo. Você tem razão, disse Zeno, que concordou com Goku mais ou menos, melhor sem um mundo como esse. O mundo, gritou todo mundo na linha do tempo padrão e de Trunks. O que todos menos Goku temiam aconteceu. Zeno estava prestes a fazer tudo desaparecer. Oh meu Deus, eu sabia que isso não poderia acabar bem. Pessoal, cheguem perto de mim. Voltamos para casa. Brawls disse enquanto teletransportava todos perto dele, incluindo Mai para fugir com eles querendo ou não. E a máquina do tempo. Gritou Trunks que não entendia como Brawls pretendia voltar para sua linha do tempo sem seu bem mais valioso. Eu já armazenei na minha dimensão. Vamos voltar. Brawls disse enquanto desaparecia com todos daquela linha do tempo. Comece. Linha do tempo que também desapareceu após alguns segundos. Ao mesmo tempo na linha do tempo padrão. Dentro do cinema que Brawls criou no jardim, um grupo de 5 pessoas apareceu próximo à porta. Estamos de volta, disse Brawls enquanto soltava Goku, Vegeta, Trunks e Mai e caminhava em direção ao outro Brawls na sala para se juntar novamente. Isso é ótimo. Todos os guerreiros Z suspiraram de alívio ao ver que seus amigos ou familiares sobreviveram ao apocalipse mais absoluto que já viram. Um momento de alívio e felicidade que foi ligeiramente ofuscado por Beerus, que novamente explicou, mas desta vez com um professor sólido porque todos, especialmente Goku, deveriam evitar todo contato possível com Zeno. E obviamente por Brawls. Se no final fossemos destruir o universo, eu poderia ter feito isso sozinho. Por sua causa, Goku, não apenas o universo 7 foi destruído, mas uma linha do tempo inteira. Todas as pessoas em todos os universos da linha do tempo de Trunks morreram. Você está feliz agora? Disse Brawls, repreendendo Goku por ter cometido aquela grande irresponsabilidade. Um comentário que em princípio estava correto, mas que rendeu críticas mais do que merecidas. É sua culpa. Se você não tivesse sido arrogante e morto com suas habilidades anti-imortais ou selados Zamasu, isso não teria acontecido. Gritaram Beerus e Bulma, que voaram a toda velocidade em direção a Brawls para gritar tudo isso na cara dele. Uma aliança inédita que quase coloca Brawls contra as cordas. Mas nada poderia superar o nível descarado de Brawls, que respondeu isso. Podemos procurar culpados em todos os lugares e certamente os encontraríamos. Shin por nomear Goku para Zamasu, Shin por causar a situação em que ele precisou nomear Goku, Beerus e Champa por organizar um torneio no qual Goku participou, o cara que enviou o vídeo de Goku para GoTube que Zamasu assistiu mais tarde, para Zuno por revelando informações para Zamasu, Zalama por criar a Super Dragon Ball, todos os deuses e seu sistema estúpido, o próprio Goku, e claro, Vegeta. Desta vez eu não fiz nada. Literalmente nada. Vegeta se opôs veementemente, que se juntou à aliança de Beerus e Bulma, adicionando assim mais pressão a Brawls. E desta vez Brawls foi forçado a admitir seu erro, pelo menos parcialmente, e também pode ser um pouco, muito pouco, minha culpa. Mas não se preocupe. Todos voltamos para casa em segurança e Zamasu foi derrotado. Tudo terminou bem. Toda a nossa linha do tempo desapareceu. Mai e Trunks também se opuseram. Tudo acabou bem. Bastante bem, Brawls disse evitando fazer contato visual com tudo enquanto olhava para o horizonte com otimismo. Enquanto isso na linha do tempo de Trunks. Ou melhor, a antiga linha do tempo de Trunks que foi destruída por Zeno, foi substituída por um espaço em branco infinito onde não havia absolutamente nada. Nada exceto quem o destruiu, Zeno-sama que flutuou de um lugar para outro para matar o tempo. Tudo desapareceu. O que posso jogar agora? Disse Zenon para si mesmo enquanto pensava profundamente em algum jogo para matar seu tédio. Até que ele finalmente descobriu a melhor solução para o seu grande problema. Eu sei. Eu vou flutuar. Rui rui. Ui ui ui. Zeno disse enquanto voava de um lado para o outro fazendo cambalhotas e estranhos padrões de movimento. Quando de repente, caraca, atrás dele o espaço estava rachado, criando uma fissura negra naquele infinito branco que foi ampliada por mãos grandes e poderosas, da qual emergiu um ser enorme e intimidador exibindo um sorriso maligno. Finalmente estamos sozinhos, Zeno-chan. Capítulo 246. Tudo terminou bem. Zamasu foi finalmente derrotado e a paz voltou mais uma vez ao universo. E como é tradição, Brawls organizou um churrasco em casa para comemorar sua última vitória. Só espero que ninguém estrague meu churrasco desta vez. Eu juro. Se alguém se atrever a estragar esse evento, verá em primeira mão que o que fiz com Zamasu foram carícias. Brawls jurou aos céus enquanto cozinhava e procurava possíveis ameaças. Enquanto isso o restante do elenco curtia essa grande festa cheia de luxo, bebida, comida, boa companhia e diversão. Principalmente Mai e Trunks, os que mais sofreram nos últimos anos e que não tiveram a oportunidade de provar a comida celestial de Brawls. Oh meu Deus, não acredito como isso é bom, disse Mai enquanto tinha o típico orgasmo gourmet que podemos ver em quase todos os animes e mangás. Certo, experimente esse também. Trunks disse com um grande sorriso enquanto colocava mais comida no prato dela. Até recentemente eles viviam um inferno em que mal conseguiam sorrir e a maioria desses sorrisos eram forçados, para encorajar um ao outro para que ninguém chorasse. Todos os dias eles viviam entre ruínas, se escondendo e comendo o que podiam sem saber se ainda estariam vivos no dia seguinte. E não só isso, Trunks acreditava que havia perdido a mulher de sua vida para Black da mesma forma que havia perdido. Perdeu a mãe. É por isso que ver mais sorrir tão genuinamente na casa de sua mãe encheu Trunks de uma felicidade indescritível. Você também tem alguns, Trunks. Diga,
disse a corada Mai enquanto alimentava seu jovem namorado com muito amor. Obrigado. Ah, disse Trunks correspondendo àquela cena romântica enquanto comia aquela iguaria deliciosa, que por algum motivo ficou ainda mais deliciosa agora que Mai havia dado para ele. Uma bela cena de um casal na melhor fase do namoro que abrandou o coração dos casais, que alguns até os imitaram para relembrar aquele momento precioso que desfrutaram quando eram mais jovens e sem filhos, embora alguns não estivessem tão felizes. Certo, todos os caras bonitos têm namorada ou são gays? Suspirou Bra enquanto olhava com ciúmes para Mai, que havia conseguido caçar provavelmente o melhor homem solteiro de todo o multiverso e no qual ela havia posto seus olhos. Ei, não tenho namorada e não sou gay. Vegeta Jr. gritou indignado ao saber que havia sido descartado dessa forma, e talvez também sentisse algo próximo ao ciúme. Uma reação muito fofa que não passou despercebida por Bra, que sentou no colo de Vegeta Jr. e disse ao se aproximar perigosamente de seus lábios MMM. É mesmo? Bem, eu sei como resolver esse problema. Para aí, Bra! Gritaram Brawls e Trunks, que rapidamente impediram aquele beijo tabu e separaram as crianças com tesão. Algo que fez todo mundo rir involuntariamente. Embora alguns estivessem se divertindo melhor do que outros, todos estavam aproveitando aquela noite agradável longe de todos os problemas mundanos. Até que a comida acabou e um certo Deus novamente lembrou a todos que eles tinham acabado de causar a destruição completa de uma linha do tempo. A propósito, Brawls, tem certeza de que não fez tudo isso de propósito? Você realmente não sabia que isso poderia acontecer? Você realmente não poderia matar Zamasu mais cedo para evitar todo esse problema? Beerus perguntou, que como sempre atribuiu segundas intenções sinistras em cada uma das ações e omissões de Brawls. Porra, você é muito insistente nisso. Eu confesso, por mais que eu odeie, nem sempre sou 100% infalível. Ok, eu também cometo erros. Aquele idiota era tão fraco que nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse causar esse problema no final. Não tenho minha onisciência quase perfeita ativa o dia todo. Você sabe como tudo é chato quando você sabe tudo? É impossível você desfrutar de qualquer coisa. Eu só queria me divertir torturando aquela escória e ver o que aconteceria. Isso é tão difícil de entender? Brawls respondeu, tentando bancar a vítima. Uma vítima com quem era muito difícil ter empatia, suscitou até indignação entre os mais idiotas do grupo que nunca sabem de nada. Bem, para não saber tudo, você parecia conhecer Zamasu melhor do que ele. Fiquei surpreso como você destruiu a mente dele tão cruelmente, disse Viz, que compartilha a mesma teoria de seu gato, mas questionou de uma forma mais sutil. Bem, foi fácil entendê-lo, afinal somos parecidos, respondeu Brawl sem dar muita importância enquanto materializava um saco de cachimbo sabor Tijuana. Não estou nem aí para a reação que isso provocaria em todos. O que é a Atiti? Gritaram todos apavorados quando souberam que Brawls estava se comparando a um genocida. Seus piores pesadelos finalmente se tornarão realidade? Calma, idiotas. Eu não sou um maldito genocida. Se eu quisesse matar todo mundo e me coroar o senhor e mestre de todos os universos e linhas do tempo, eu teria feito isso décadas atrás. Porém, vocês estão todos aqui vivos, mesmo aqueles que não merecem. E eu não olho para ninguém, disse Brawls olhando atentamente para Beerus e Vegeta. Algo que eles já estavam acostumados. Então o que você quer dizer? Bulma perguntou, preocupada com aquela afirmação. Afinal, não é legal ser casada com alguém que foi comparado ao seu assassino alternativo. Bem, nós dois pensamos que somos os melhores, só que no meu caso é verdade. Nós dois somos deuses, só que eu sou verdadeiramente um. Portanto, somos bastante superiores aos mortais, o que nos distancia deles tanto física quanto mentalmente a ponto de vê-los como algo insignificante e passageiro. E nós dois queremos estar no topo, só que eu estou. Basicamente queremos fazer o que quisermos sem que ninguém nos impeça, disse Brawls, explicando o mal-entendido que criou de propósito para ver suas caras idiotas e chamar a atenção. Vamos, pai, você sabe que não é verdade. Você está muito diferente. Embora você ria do mesmo jeito, disse Bra, que assim como sua mãe ela não gostou que seu pai se comparasse àquele lixo inútil. E enquanto acariciava a cabeça da filha, que foi abraçá-lo e roubar alguns cachimbos, ele continuou com seu discurso. Temos esses pontos em comum, mas os vivemos de uma maneira muito diferente. Sou um deus megalomaníaco, admito sem nenhuma vergonha, mas isso não me faz odiar os outros ou acreditar que tenho o direito de matá-los, salvo muito poucos casos. Apesar disso, sou extremamente poderoso, tanto que posso destruir o universo se quisesse. Apesar disso, eu sei quase tudo se quiser e posso estar em quase todos os lugares ao mesmo tempo se quiser também. Tecnicamente estou muito acima de todos vocês, tanto que vocês podem até parecer insetos para mim, assim como Zamasu. Algo totalmente insignificante e até desnecessário do meu ponto de vista objetivo. Acho que Beerus aqui sabe o que quero dizer. Vejo que você entende. E você só precisou de algumas décadas para isso. Disse Beerus, que assentiu com conhecimento de causa, como se uma conexão tivesse sido criada entre ele e Brawls pela primeira vez. Gritou todo mundo sem entender o que Beerus estava falando. Você está surpreso? Quando você ultrapassa por larga margem o nível de existência de certos seres, você perde a empatia por eles. Vocês humanos, sentem muita pena e compaixão pela vida das formigas? Acho que não, alguns até se divertem matando eles. Você acha que os humanos são muito diferentes dos insetos aos olhos de um Akaishin?
Posso dizer que não, e de fato Zamasu acreditava ser um Akaishin. E agora? Você acha que um Akaishin é diferente de um humano aos olhos de Zeno-sama? Preciso te dizer a resposta? Isso significa ser um deus e, de fato, seu Brawls tem o direito de olhar para todos vocês como insetos, disse Beerus, explicando a todos por que ele faz o que faz como faz e por que teme Zeno-sama como ele faz. E você também, disse Brawls para Beerus, lembrando de sua posição na pirâmide hierárquica. No entanto, Beerus estava certo. Esta é uma verdade universal. Aqueles que estão no auge do poder, especialmente aqueles que alcançaram essa posição pela força, tendem a ver aqueles que estão abaixo deles como pragas, gado ou entretenimento. E infelizmente aqueles que chegam a esse topo tendem sempre a ter muito pouca empatia para com os outros. Isso é precisamente porque eles chegam ao topo. Querido, Bulma suspirou após analisar o marido por outro ponto de vista, um ponto de vista que começou a assustá-la. No entanto, da mesma forma que existem humanos estranhos e estúpidos que se preocupam mais com a vida dos animais do que com a das pessoas, também existem deuses tão estúpidos quanto eles. Tão estúpidos do ponto de vista de um deus que até moram, casam, têm filhos e até organizam churrascos com eles sempre que possível para fazê-los felizes e tê-los por perto. Porque simplesmente, gosto de humanos e de coisas estranhas com todos os seus defeitos e virtudes, e embora outros deuses possam não ver isso, o ser humano tem muito mais virtudes do que defeitos. Principalmente você. E vamos lá, Vegeta, pela primeira vez você também. Mas acima de tudo vocês dois. Você é minha vida inteira, disse Brawls enquanto abraçava Bra e Bulma, as únicas pessoas que ele amava tanto quanto a si mesmo, o que é muito a dizer. Brawl-san. Suspiraram os guerreiros Z devido também àquela comovente confissão, linda mesmo tendo sido comparada a insetos. Assim como Bra, que parou de prestar atenção em Vegeta Júnior por um momento para abraçar seu pai, e Bulma, que assim como a filha se levantou para acariciar seus cabelos querido. Bem, não posso negar que existem idiotas como ele, Whis pensou, que se sentiu um pouco identificado com aquele último discurso. Um momento comovente que o próprio Brawl se encarregou de parar. Se isso continuasse assim alguém iria pegar diabetes, sério. Todo um multiverso vazio de vida onde só eu existo? Isso seria muito chato. Eu sou tão perfeito que em poucos dias ficaria entediado de mim mesmo. Ah, já. Ele não estava mentindo quando disse que era megalomaníaco, disse Mai, a que menos sabe sobre aquele ser enigmático que é o padrasto alternativo de seu namorado. E quanto a estar acima de tudo e de todos, eu não sou aquele psicopata, não quero mandar em ninguém. Que cada um faça o que sai de suas bolas, desde que não toque nas minhas. Só quero que os outros me deixem sozinho com minha família, meus churrascos, meus bilhões. Mas sempre há algo que ameaçará esse objetivo. Então, qual é a maneira mais fácil de atingir esse objetivo? Estar acima de tudo. Embora eu não me importe de dividir o top desde que nos respeitemos, Brawls disse enquanto continuava acariciando a cabeça de sua filha, que já estava cansada de ser mimada pelo pai em público. É uma abordagem bastante interessante. Disse Whis um tanto aliviado e preocupado ao mesmo tempo. E muito bom vindo de você. Disse Vegeta, que estava até agradecido por Brawl ser o tirano do universo. Isso é. Então pare de suspeitar de mim. Não vou causar o apocalipse nem nada parecido. Gosto dos universos mais ou menos como eles são, embora tenha minhas reclamações sobre deuses ineptos. Preocupe-se mais com o que Goku poderia fazer. Ele simplesmente destruiu uma linha do tempo com o apertar de um botão. Disse Brawls, que passou a batata quente para Goku. Ele gostava de ser o centro das atenções, mas já o era há muito tempo. Já era a hora do protagonista anterior da história ter seu momento de glória. Capítulo 247. Tudo terminou bem. Isso é. Então pare de suspeitar de mim. Não vou causar o apocalipse nem nada parecido. Gosto dos universos mais ou menos como eles são, embora tenha minhas reclamações sobre deuses ineptos. Preocupe-se mais com o que Goku poderia fazer. Ele simplesmente destruiu uma linha do tempo com o apertar de um botão. Disse Brawls, que passou a batata quente para Goku. Agora que você citou isso. Hahaha. É verdade, disse Goku, que aceitou aquela crítica construtiva com seu habitual sorriso despreocupado. Uma risada despreocupada que irritou o gato psicopata. Sem risadas. Por não levar esse assunto a sério, você finalmente teve que invocar Zeno-sama. Você nunca deve envolvê-la em nada. Goku, não use esse botão de novo. Nunca. E menos nesta linha do tempo. Gritou Beerus enquanto quase estrangulava Goku para fazê-lo entender sua mensagem de uma vez por todas. Não saia com esse monstro. Vamos, Beerus-san. Eu não tinha outra escolha. Mesmo assim, eu realmente não pensei que ele iria acabar com o mundo inteiro, respondeu Goku. Goku que não só não demonstrou arrependimento pelo que fez. Por alguma razão ele ainda não entendeu a mensagem de Beerus a respeito de Zenon. Quase fomos eliminados junto com isso. Protestou Vegeta, que se juntou a Beerus neste assado contra Goku. Isso mesmo. E agora o futuro de Trunks acabou. Disse Bulma, que se juntou novamente a Beerus para criticar outro Saiyajin hoje. É, isso. Mas ao contrário de Brawls, o pobre Goku não sabia como responder ou evitar aquelas críticas brutais. Mas felizmente para ele, o gentil e atencioso Trunks veio em sua defesa apesar de serem as principais vítimas junto com Mai, pelo menos os únicos vivos. Sim, mas ao fazer isso, conseguimos derrotar Zamasu, e fomos capazes de proteger os outros mundos paralelos. Então nós realmente não tivemos escolha. Mas não apenas Trunks, Whis também saiu em defesa de seu aluno favorito. Suponho que ter muitos mundos paralelos não foi uma coisa boa em primeiro lugar. Você tem razão.
Acho que foi bom termos a chance de cortá-los, disse Beerus, enterrando sua machadinha. O que foi feito não poderia mais ser desfeito. Uma linha do tempo inteira desapareceu por causa deles. A única coisa que podiam fazer agora como bons psicopatas utilitários era ver o lado positivo deste genocídio. Você sempre tem que ser positivo. O que você está dizendo? Esses dois não têm mais futuro para voltar para casa, gritou Bulma, que não conseguia ver o lado bom dessa catástrofe, especialmente se isso afetasse a criança alternativa. Vamos lá, pessoal. Tudo tem solução nessa vida, principalmente se tivermos a Super Dragon Balls, disse Bros casualmente, como se isso fosse algo extremamente óbvio e que todos deveriam saber. Mas este parecia não ser o caso. Espere. O que você quer dizer? Perguntou a todos que por algum motivo não conseguiram relacionar os dois conceitos. Por que você acha que estou tão calmo? Porque sou um psicopata que não se importa com Trunks, sua namorada e todas as vidas que foram perdidas. Não, não é por isso, mas porque é um problema com solução. Só nos resta reunir as 7 Super Dragon Balls novamente e pedir ao dragão para restaurar a linha do tempo de Trunks, revertendo todos os danos causados pelas pretas. Dessa forma, a linha do tempo é recuperada, os mortos são ressuscitados e os materiais perdidos são recuperados. Assim, Trunks e Mai podem voltar à sua linha do tempo sem criar uma nova, com Bulma e todos os outros vivos. Tudo em um só desejo, disse Bros, explicando seu plano simples ao finalmente libertar sua filha das mãos de seu amoroso pai. A sutiã que suspirou aliviada e voou novamente para os braços de Vegeta Jr. Ótimo. Phil. Apenas para ser teletransportada de volta para os braços de seu pai como medida de segurança. Ai, é verdade. Nós podemos fazer isso. Gritaram todos os guerreiros Z ao perceberem que essa incrível opção prática existia para resolver em parte o problema que eles haviam criado. Algo bem estranho, afinal eles sempre usavam as esferas do dragão para consertar todos os danos que criavam após cada saga. Alguém já me ouviu antes? Disse Beerus, sendo totalmente contra a restauração de uma linha do tempo. Não só porque a criação de novos cronogramas era ilegal, pois poderia gerar problemas como o que acabaram de vivenciar. Até porque essa solução jogou por terra tudo o que ele havia dito antes. Sim, estou surpreso que ninguém teria notado isso. É extremamente óbvio. Disse Bros, que até hoje ainda não entendeu porque na versão oficial, seja no mangá ou no anime, ninguém usou a Super Dragon Balls para isso. Então você pode reunir a Super Dragon Ball sozinho, Bros? Perguntou Beerus, delegando essa responsabilidade a Bros o mais rápido possível caso alguém ousasse perguntar isso a ele ou a Whis. Mas Bros, como sempre tinha um coringa na manga para irritar os deuses ao seu redor, eu poderia. Mas teremos que conversar com Champa. Ele começou a reuni-los novamente e já tem os 3 do seu universo. Se eu tirá-los daquele idiota, ele virá te incomodar e você voltaria a acreditar que tem um plano maligno em mãos. Eu precisaria de alguém para mediar o assunto. Champa, de novo. Gritou Beerus muito zangado ao saber que seu irmão estava planejando entrar ilegalmente em seu domínio novamente para tirar seus brinquedos. Hehehe, sim, sim. Lute, lute. Brawl sussurrou enquanto acariciava a cabeça de Bra de uma forma maligna, feliz em ver que havia semeado a discórdia entre os dois irmãos. Já estava tudo resolvido mais ou menos. Mas era óbvio que isso não seria resolvido tão rápido quanto todos queriam. E até que isso fosse resolvido, Trunks e Mai teriam que ficar na Terra, nesta linha do tempo. No entanto, eles não sabiam exatamente onde. Era óbvio que Bros não gostaria de Trunks, o filho de Vegeta e Bulma, e a namorada para ficarem na casa dele, principalmente considerando a variável do sutiã. A mesma coisa poderia ser dita de Vegeta. Ele não queria que seu pai tivesse outra crise conjugal com Yan por causa dele. Ele também não queria incomodar Gohan, que acabará de ter um filho, nem os outros que também tiveram seus problemas. É por isso que Trunks, que até agora havia sobrevivido ao ar livre em um futuro apocalíptico, quis propor uma alternativa para não incomodar ninguém ou incomodá-los. Entendo. Então essa coisa toda vai demorar um pouco. Entendi. Não se preocupe com. Desista desses pensamentos estúpidos, Trunks. Esta é a sua casa também, então, embora você não possa retornar ao seu mundo, você e sua namorada serão bem recebidos. Filho, disse Bros, que sem querer e sem usar nenhuma habilidade estranha conseguiu silenciar todos. Até Bra, que lutava com todas as forças para escapar do colo do pai que estava congelado. Ninguém esperava algo assim de Bros e o mínimo foi Trunks, que respondeu atordoado e quase prestes a derramar uma lágrima. Obrigado. Pai? Ha 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 ha. Eu venci você, Vegeta. Eu sou o melhor pai do universo, Bros pensou, satisfeito com seu concurso de popularidade do qual só ele participou enquanto sua filha mordia sua mão para tentar escapar. Alguém me belisca, disse Gohan, que ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido, assim como todos os outros. Você tirou essas palavras da minha boca, disse Bulma, que também nunca imaginou esse desfecho. Na verdade, ela estava preparada para ter uma briga conjugal com Bros caso ele se recusasse a receber Trunks e Mai em sua mansão. A questão é que ela apenas simulou uma discussão mental que nunca ocorreria, além de se sentir culpada. E também, da boca você disse? Disse Bros enquanto roubava um intenso beijo de língua em sua esposa na frente de todos os seus amigos, familiares e conhecidos. E Bulma recebeu com alegria aquele beijo surpresa, Broly. No entanto, isso incomodou grande parte do público, como Goku, que mais uma vez não entendia quem não entendia o que estava fazendo. Isso é, mas acima de tudo Trunks, que não se sentia confortável vendo sua mãe beijando outra pessoa. Estou começando a entender por que essa garota é do jeito que é, disse Vegeta enquanto olhava para Bra. Se aquela garota via coisas assim todos os dias, não era de surpreender que ela quisesse vivenciar coisas semelhantes e que não as visse como algo ruim. E como se um evento romântico não estivesse acontecendo na sua frente, o egoísta de Goku o interrompeu. Oi Bulma, posso usar a outra máquina do tempo? Por quê?
Você não precisa mais disso, não é? Disse Bulma, um tanto irritada com aquela interrupção. Eu pensei. Por favor, Goku respondeu enquanto tentava evitar o olhar assassino de Brawls. No meio da brancura infinita, uma máquina do tempo selvagem apareceu e dentro de Trunks e Goku olharam de um lado para o outro em busca de algo que não fosse branco. Como é isso? Você consegue ver alguma coisa? Perguntou Trunks a Goku, que se ofereceu para pilotar a máquina do tempo. Ah, lá está ele, disse Goku enquanto apontava para alguém. Zeno-sama, gritou Goku que saiu da máquina do tempo naquela dimensão branca sem nem saber se havia ar respirável lá fora. Tudo isso para falar com Zeno-sama apesar dos avisos de Beerus. Ah, filho Goku, tudo se foi, respondeu o futuro Zenão que por algum motivo ele era extremamente amigável com um idiota assim como seu outro ele. Que tal eu levar você para algum lugar divertido então? Disse Goku, mais uma vez disposto a arriscar a existência de outra linha do tempo. Realmente, respondeu o futuro Zenão que já havia se tornado amigo íntimo do ser inferior que só viu pela segunda vez. E mais uma vez, perto da zona da festa a máquina do tempo regressou da sua viagem. Aqui estamos, disse Goku cumprimentando a todos. E o futuro Zeno fez o mesmo Eia. Embora ambas as saudações não tenham tido a mesma reação, especialmente para Beerus e Shin, que envelheceram vários séculos ao mesmo tempo Zen, Zeno-sama? Aquele idiota profundo não me ouviu. O que entra por um ouvido sai pelo outro sem passar pelo cérebro cheio de serragem. Tolos, preste seus respeitos. Zeno-sama, vamos divulgar-nos diante de você, gritou Beerus que junto com Shin e Vi se ajoelharam diante de seu grande gnomo. E como sempre Goku ignorando a situação que havia criado e suas implicações perguntou Kaioshin. Você pode nos levar até lá? Em outra dimensão, no palácio de Zeno-sama, Goku, Whis, Shi e Daishinka acompanham o futuro Zeno-sama até sua sala de jogos habitual, onde o atual Zeno os recebeu. Ah, Goku! Zeno cumprimentou, recebendo seu melhor amigo em sua casa. Ei, ali! Respondeu Goku. Quando de repente os dois Zenões perceberam a existência do seu outro eu sem saber exatamente como processar esse fato, recriando assim o meme do Homem-Aranha novamente nesta saga. Trouxe alguém que será um bom amigo para você, como prometi Goku disse para esclarecer a situação, que conseguiu cumprir sua promessa absurda de puro acaso. E tudo isso ele devia a Zamazu, de onde tirou a inspiração para essa ideia. Ei, disse Zeno, brincando de espelho com seu futuro eu. Eia, disse Future Zeno, brincando de espelho com seu eu do passado. Eles estavam sem dúvida em sincronia física, mas estariam também em sincronia mental? Vamos brincar, disse Zenão ao seu futuro eu. Claro, respondeu Future Zeno sem pensar em seu passado. E assim os dois civis, em vez de se matarem até sobrar apenas um, começaram a brincar de pega-pega. Vá! Uau! Parece que tudo funcionou, disse Goku satisfeito, sem ter consciência do perigo ao qual havia exposto todos os universos e até mesmo linhas do tempo se algum daqueles Zeno-sama tivesse lembrado que o que havia acontecido era ilegal. Isso foi ideia sua, Whis? Perguntou a Daishinkan que assim como os outros Zeno-sama também fingiu ignorância. Não, isso foi tudo obra do Goku respondeu Whis que não queria ter nada a ver com essa ideia maluca, perigosa e ilegal. Eu vejo, os mortais do universo 7 são muito interessantes, disse Daishinkan enquanto observava os dois Zenos, caso eles brigassem por algum motivo e decidissem matar todos. Na verdade, embora alguns sejam em excesso suspirou Whis, mostrando alguma preocupação com o assunto. Há algo que te preocupa? Perguntou Daishinkan, embora o entendesse, sem dúvida Goku era uma bomba viva capaz de destruir tudo. Em poucos anos ele quase destruiu todos os universos várias vezes e até conseguiu uma vez em outra linha do tempo. Quem não se preocuparia com tal personagem ao seu lado? Porém, Goku não foi a origem dos suspiros pesados de Whis. Há alguns anos um mortal vem me dando dores de cabeça. Acho que ele está planejando algo perigoso, mas não sei exatamente o que, ou se ele está realmente planejando algo. É complicado. Sim, parece complicado. Mas você sempre pode recorrer ao seu Akaishin, afinal o trabalho dele é se livrar de ameaças e potenciais ameaças. Mesmo que sejam muito incertas, respondeu Daishinkan, dando-lhe um conselho um tanto radical que violava a presunção de inocência e os direitos humanos. E aí veio o problema. Beerus-sama não pode fazer nada contra ele, respondeu Whis que já havia apreciado essa alternativa, mas isso simplesmente não era aplicável neste caso. Isso é certamente incomum. Mesmo assim, existem protocolos para lidar com essa situação, respondeu Daishinkan muito surpreso e sem fingir estar minimamente surpreso. Desde a criação de todos os universos esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de algo assim. Afinal, os Akaishin eram os mortais mais poderosos dos universos, que se tornaram deuses e foram treinados em artes místicas durante milênios por seus anjos. Para um mortal se tornar mais forte que um Akaishin antes de se tornar um Akaishin era praticamente impossível. É por isso que ele ficou tão surpreso. Mesmo assim, que tal mortal pudesse existir e representar uma ameaça aos universos já havia sido considerado há muito tempo. Eu sei, mas seria injusto mobilizar mais Akaishin sem ter nenhuma prova sólida. Afinal, existe a possibilidade de arriscarmos a vida de muitos Akaishin por nada, disse Whis, que explicou os motivos pelos quais ainda não haviam agido contra aquele monstro na forma de Saiyajin. No entanto, Daishinkan sentiu que Whis não havia lhe contado outras razões pelas quais eles ainda não haviam agido. Por acaso aquele mortal cozinha muito bem, Whis? Você me pegou, respondeu Whis, que um pouco corado reconheceu que havia um conflito de interesses. Claro, eu te conheço muito bem, disse Daishinkan, que ignorou aquela transgressão, afinal hoje ele ignorou a mãe de todas as transgressões. Bem, você está convidado a nos visitar a qualquer momento. Pai, respondeu Whis um tanto aliviado, ao mesmo tempo que queria torná-lo cúmplice do crime e provavelmente pedir sua ajuda no caso Brawls. Sim,
Algum dia, respondeu Daishinkan a este filho. Não será necessário, afinal. Já estou aqui, respondeu Brawls, que estava logo atrás deles. Mas, ninguém podia ver, ouvir ou sentir sua presença de forma alguma. Capítulo 248. Uma nova etapa começa. Um ano se passou após os acontecimentos de Zamasu e dos outros Zamasu. Trunks conseguiu coletar as Super Dragon Balls graças ao seu todo-poderoso padrasto alternativo e aos gatos mal-humorados e assim, restaurar sua linha do tempo e retornar ao futuro. Algo que entristeceu Bra, mas aliviou Vegeta Jr., Yan e Brawls por algum motivo. Ainda graças ao dispositivo de comunicação que Bulma construiu, ambas as linhas do tempo conseguiram se comunicar com as equipes da Broly Sofroli a partir das quais Gol manteve contato com Trunks. Ambas Bulmas compartilharam conhecimento sobre os avanços tecnológicos, e Brawls organizou conferências para explicar quais são as vantagens de casar com um Brawls comparado a um Vegeta, no qual ele apenas convidou Bulmas, Vegeta e Yan. E fora isso nada mais mudou, exceto que Brawls estava prestes a ser pai novamente. Eu não posso acreditar nisso. Em poucas horas serei pai novamente. Se ele for um menino, vou chamá-lo de Optimus Prime. E se ela nascer uma menina, eu vou chamá-la de Megan Fox, disse Brawls, sonhando acordado com o nascimento de seu segundo filho com a mesma ilusão de um novo pai. Acho que seria melhor deixar a questão do nome para sua esposa. Todos concordaram sem qualquer condição. E ele era altamente insuportável, como sempre, tanto que apenas seus subordinados no Reino do Desejo, que não tinham escapatória, eram os únicos que poderiam aturá-lo. Hoje sem dúvida será um dos dias mais importantes de toda a minha vida. Estou entre os 5 primeiros. E esta semana terei que incluir mais um grande momento nesse topo. Hehehe. Ho. Ah. Uau. Ruá. Disse Brawls, que transitou de um pai adorável, apaixonado por seus filhos atuais e futuros, para ser um vilão psicopata que ria como um louco enquanto pensava em seu próximo plano para matar o Batman. Nada fora do comum para quem conhecia Brawls, porém certa parte de seu diálogo despertou a curiosidade de alguns de seus lacaios. Agora que penso nisso, como você era antes de se tornar Brawls? Sempre fui curioso, perguntou Orochimaru, uma grande autoridade em reencarnações e afins. Todos sabiam como era o atual Brawls, um bastardo ambicioso bipolar narcisista sem escrúpulos com mais poder do que deveria. Mas, ele era tão bastardo e perigoso quando era outra pessoa? Minha outra vida? Sinceramente, eu não era ninguém. Apenas um cara aleatório que trabalhava em algo mais ou menos irrelevante 8 horas por dia na frente de um computador e que passava seu tempo livre consumindo ficção no mesmo computador o resto das horas do dia antes de dormir. Brawls respondeu sem entusiasmo excessivo enquanto voltava a falar do seu novo tema preferido, como ia dizendo. Optimus Prime é um nome muito viril e imponente na minha opinião, por isso acho. Pare aqui. Ninguém? Você não era ninguém? Você não era ninguém e ainda assim conseguiu tudo isso nesta vida? Qual o motivo dessa mudança meteórica? Perguntou Obito, a pessoa menos apropriada para fazer essa pergunta. Mas ainda assim está é uma pergunta que todos fizeram. Como alguém pode passar de um homem extremamente normal a um conquistador de realidades inteiras que passa o dia todo trabalhando e planejando? Bem, não é como se eu fosse um idiota incapaz na minha vida anterior. Só que me faltou motivação, respondeu Brawls, que recebeu a mensagem. O assunto sobre os possíveis nomes de seu futuro descendente não era muito interessante. Embora ele não tenha ficado ofendido, era normal que sua vida fosse mais emocionante do ponto de vista deles. No entanto, essa resposta não convenceu ninguém. Essa parecia ser a desculpa típica que as mães usam para justificar as notas baixas de seus filhos na escola e se enganarem ao não admitir que seus filhos são estúpidos. E como é diretora de uma faculdade para gênios, Najimi disse em nome de todos: motivação. Essa é a sua desculpa? Vamos lá, se você tivesse feito um pouco de esforço você poderia ter ficado rico e daí? O que diabos teria mudado com alguns milhões na minha conta? Perguntou Brawls. Brawls disse, interrompendo Najimi para evitar que ela desperdiçasse saliva à toa. Eu não entendo você, perguntou quase todo mundo. Eles não entendiam a abordagem dele, já que quando ter muito mais dinheiro não era algo que pudesse mudar a vida de alguém para melhor, ele enlouqueceu ou está distorcendo a realidade em sua mente para não aceitar que em sua vida anterior foi um perdedor? A típica desculpa de, não caí no chão, me joguei. Você tem razão. Se eu tivesse investido todo o meu tempo, neuronews e recursos para gerar dinheiro, certamente teria tido uma vida mais fácil e agradável depois de um dia alcançar a total liberdade econômica, que poderia ter dedicado aos meus vãos hobbies baratos que desfrutava anteriormente sem ser rico, ou para fins mais elevados. Mas, quão alto eles teriam sido? Estou te dizendo, uma merda entre merdas. Disse Brawls, que tentou explicar porque ele não estava louco ou dando desculpas. Ele sabia perfeitamente o que seus subordinados bem-sucedidos estavam pensando, mesmo sem precisar ler suas mentes, pois sabia em primeira mão que eles nunca haviam estado na situação dele. Isso é estúpido, disse quase todo mundo. Bem, quase nem todo mundo estava no lugar de Brawls. Mesmo assim, eles não conseguiam concordar completamente com ele. Pelo menos você seria mais alto do que era no começo, disse Jill, o homem que começou sendo filho de um criminoso escória e que quase se tornou uma espécie de deus se Jotaro não tivesse intervindo. Certamente você teve espaço para fazer muitas coisas, disse Orochimaru, outro personagem com grande ambição que começou de baixo mas que conquistou muitas coisas em sua vida. Ambos, apesar de partirem da base da pirâmide, tinham o objetivo de estar acima dessa pirâmide apesar de saberem que era uma meta praticamente impossível. Mas isso não os impediu de ir o mais longe possível. Essa adversidade não os impediu de lutar por seu sonho quase impossível. Por isso não concordaram plenamente com Brawls. Embora coincidentemente ambos fossem vilões implacáveis que chegaram onde acumulavam cadáveres de inimigos, amigos e bebês inocentes.
Mas esse não era o ponto. O que eu poderia ter feito para alcançar meu objetivo? Você está perguntando. Formar um laboratório biogenético para alcançar a vida eterna? Com isso também me clonando como é feito em Akometsu para poder fazer as milhões de coisas que preciso fazer sozinho ao mesmo tempo? Melhorar também as minhas capacidades biológicas acima das humanas, mas com uma margem realista de acordo com a realidade em que vivi? Esses deveriam ter sido meus principais objetivos. É realmente possível conseguir tudo isso com uma vida limitada de quase 100 anos na minha situação e com apenas um corpo e uma mente tão limitados? Alguém de vocês poderia dizer que isso não é 100% impossível, mas será que o desenvolvimento científico, material e tecnológico do meu planeta e do tempo tornaria isso possível antes de eu morrer? Eu poderia obter fundos suficientes para pagar todo esse investimento? Eu poderia ter controle suficiente sobre este projeto? Os governos do país em que estou e aqueles ao seu redor permitiriam isso? Eu teria que dominar o mundo primeiro antes mesmo de poder iniciar esse projeto, e isso também levaria muito tempo. Resultado: tornou-se um velho milionário prestes a morrer tentando encontrar a imortalidade, algo que nunca foi visto na história. Mas considerando que ele conseguiu tudo isso, qual seria o próximo? Avançar a tecnologia do meu planeta a níveis absurdos até a era da conquista espacial e deixar o sistema solar antes que o Sol pudesse superficializar a Terra? E depois disso, encontrar novas raças e culturas intergalácticas, continuar melhorando tecnologicamente, criar uma civilização superpoderosa que viverá para sempre, desvendar os mistérios do universo. Há sim, muitas chances. E qual é a probabilidade de conseguir alguma dessas coisas? Qual é a probabilidade de obter todos eles? Perto do zero absoluto. Você apostaria todo o dinheiro que ganharia na vida inteira em uma loteria com probabilidade próxima do zero absoluto? Não, eu não penso assim. E mesmo que eu ganhe no final, isso ainda é insignificante. Depois de arquivar tudo isso, eu ficaria tão deprimido e desapontado com tudo quanto estava assistindo Netflix na minha antiga casa. Browse disse enquanto projetava uma representação de sua história através de um filme a partir de seu terceiro olho. Ultimamente isso se tornou um hábito. Tudo isso parece insignificante para você? Sério? A grande maioria dos presentes naquela reunião perguntou indignada. Esta era definitivamente uma ótima história que eles gostariam de ver e uma conquista incrível para qualquer indivíduo. Parece bastante impressionante para mim, embora seja quase impossível de conseguir. Disse Rin, talvez a pessoa mais normal do grupo e, portanto, a mais impressionada com esse feito mortal ficcional. No entanto, não importa o que eles dissessem, esse incrível poder e posição nos universos permaneceram infinitamente insignificantes e impressionante? Diga-me, quais são as chances de poder tomar banho de sol com o corpo nu na minha velha realidade? Quais são as chances de conseguir destruir uma galáxia com as mãos na minha velha realidade? Quais são as chances de eu ter conseguido alterar a realidade com a minha mente na minha antiga realidade? Eu acho que isso é zero, respondeu Rin depois de pensar apenas alguns milésimos de segundo. Não importa o quão otimista ela fosse, era impossível conseguir isso em uma realidade não fantástica. Exatamente. Mesmo que eu tivesse conseguido me tornar o ser mais poderoso daquele universo, ainda seria um ser insignificante. Alguém governado pelas mesmas leis que outros mortais. Alguém insignificante comparado a toda a criação. Alguém incapaz de realizar absolutamente tudo o que quer e como quer, disse Brawls com um tom melodramático que enojou todos que o ouviram. Esse é o seu problema? Se você não consegue ser um ser supremo à margem e acima de tudo no universo, a vida não tem sentido. Tudo nada. Você realmente espera que sintamos pena de você? Porém, apesar de sentirem nojo e desespero ao entenderem a filosofia de vida radical de Brawls, alguns tentaram argumentar com ele, como Najimi, que estava no auge de seu universo. Acho que você está sendo um exagero. Nesta vida há uma ação totalmente inútil. Exagerado? Parece-te exagerado não ser nem um grão de pó na grande imensidão? Parece exagero não conseguir alcançar o que você imagina? Parece exagero viver sabendo que a sua imaginação é limitada pela sua simples percepção da realidade? Parece exagerado que a realidade em que você vive possa ser uma simples simulação insignificante e você um personagem aleatório e irrelevante? Porque foi isso que aconteceu. Qualquer esforço para alcançar o topo absoluto teria sido inútil desde o início. Gritou Brawls, destruindo o chão e tudo ao seu redor com sua voz poderosa e raivosa. A mensagem era clara. Não há meio termo para Brawls, isso não era negociável. E depois de alguns segundos de silêncio em que todos terminaram de entender que ninguém iria fazê-lo mudar de ideia, Brawls continuou com seu discurso. Meu corpo não foi capaz de alcançar o que minha mente queria e ao mesmo tempo minha mente também estava limitada pelo meu corpo. O que quer que eu fizesse, o que quer que eu tentasse, nunca poderia estar acima de tudo. Então eu simplesmente decidi seguir o modo de vida mais nihilista possível. Sendo um bastardo preguiçoso, evitando todo o sofrimento possível enquanto construo o meu mundo ideal na minha cabeça até o dia de minha morte. Uma morte tão irrelevante dentro do universo quanto a do possível conquistador do meu próprio universo de má qualidade que eu não tinha chance de me tornar. Um maldito perdedor. Uma vida digna de admiração. Quase todos disseram com um evidente sarcasmo que nem tentaram esconder. Isso mesmo, se tudo que eu queria fosse impossível e tudo que eu pudesse fazer para atingir esse objetivo fosse inútil, seria um absurdo tentar. Mas, coincidentemente, um dia quando morri seguindo minha estratégia, o destino me deu a chance de uma vida. A oportunidade de alcançar o que sempre desejei de uma forma mais ou menos possível. Então decidi dar o meu melhor e arriscar tudo para conseguir. Disse Brawls, que encerrou com orgulho seu brilhante discurso no mesmo ponto em que sua aventura começou. E essa oportunidade foi a sua reencarnação e as vantagens que você obteve ao nascer e os infinitos desejos das Dragon Balls. Basicamente, tudo que você arquivou foi graças à sorte, disse quase todo mundo com sarcasmo novamente, insinuando que sua ascensão foi um pouco imerecida. Vamos lá. Tudo na vida é devido à sorte.
Vocês realmente acham que algum de vocês seria assim hoje se não fosse por ter uma sorte praticamente infinita? Um fator inestimável para o sucesso é nascer no lugar certo na hora certa. Quem tem mais probabilidade de ter sucesso ou simplesmente de sobreviver? Alguém nascido no mundo, país e época de Komagawa, ou alguém nascido no mundo, país e época de Madara? Um fator inestimável para o sucesso é nascer em uma boa família. Quem tem mais probabilidade de ter sucesso ou simplesmente de sobreviver? Alguém com uma família pobre e cheia de gente execrável como Jill, ou alguém com uma família boa como Pushi? Um fator inestimável para o sucesso é nascer com bons genes. Quem tem mais probabilidade de ter sucesso ou simplesmente de sobreviver? Alguém com genes Uchiha como Obito ou alguém normal como Rin? E isso só por falar em fatores de nascimento, a pura sorte também muda radicalmente o nosso destino a partir daí. Jill teria conseguido algo se não fosse ter sido adotado por Joreji Joestar devido a um mal-entendido do qual ele nem participou? Puxi teria praticamente se tornado um deus se não fosse sua viagem ao Egito. Honestamente, algum de vocês realmente acredita que só conseguiu o que conseguiu com esforço e inteligência? Se sim, devo dizer que vocês são uns bastardos arrogantes e com excesso de estupidez. Não importa quão forte e inteligente seja uma formiga nascida no meu mundo no ano 60 C no Sudão, ela nem sequer será capaz de ter consciência de si mesma ou fazer algo relevante exceto ser um pouco melhor que as outras formigas, e talvez sobreviver alguns dias a mais do que as outras formigas, disse Brawls, revelando uma verdade incômoda sobre todas as realidades. A sorte é o principal fator pelo qual tudo é governado. Uma variação dessa sorte ao nascer ou durante a vida muda absolutamente tudo. Obrigado por este incrível discurso motivacional. Se nascêssemos com esse conhecimento no cérebro, provavelmente todos nós cometeríamos suicídio, disse quase todo mundo com sarcasmo novamente. Nada Brawls que ainda não conseguiu terminar seu discurso antes que seus subordinados fossem ofendidos por suas críticas ao mérito pessoal. Ele continuou. É uma questão de sorte nesta vida. É uma maldita loteria. Porém, esforço, inteligência e picaresco compram muitos ingressos. Eu sou um exemplo vivo disso, e você também. Se eu não tivesse escolhido meus chats corretamente quando tive a primeira oportunidade, não estaria aqui. O mesmo se eu não tivesse treinado e estudado como tenho feito, pois tenho me esforçado para manipular a todos. Nem se eu não tivesse arriscado minha vida como fiz ao conseguir a Super Dragon Balls antes do tempo ou me jogar ao limite das realidades para chegar à realidade principal e orquestrar meu plano supremo a partir daí com o risco de ser encontrado. Quantos outros reencarnaram da mesma forma antes de mim? Quantos alcançaram a mesma coisa que eu consegui? Isso é prova de que minha inteligência, esforço, ambição e coragem são superiores aos demais. Mas vou perguntar de novo. Você acha que tudo isso teria sido possível sem toda essa sorte? Não, você está certo. Responderam Aizen e Kars. Eles não podiam contradizer sua lógica. É evidente que todos eles lutaram muito para alcançar seus objetivos, mas se Aizen não tivesse nascido na Seireitei com um talento tão enorme, poder espiritual e um bom Zanpakuto, ele nem poderia ter pensado em seu plano original. Se Kars não tivesse nascido como um homem do pilar, ele nunca teria inventado algo como máscaras de pedra e iniciado sua cruzada para conquistar o sol. Certamente tudo foi sorte desde o início. As pessoas dizem que onde há vontade há um caminho, mas se o caminho não existir para você em primeiro lugar, ter vontade só vai te fazer perder. No final a vontade e o caminho devem estar em harmonia, disse Brawls finalizando sua reflexão. Ok. E se tudo o que importa é ser o ser supremo? De onde vem essa estupidez congênita que você adquiriu ao se tornar pai novamente em breve? Na vida anterior você nem queria ser pai? Perguntou Komagawa que achou ter encontrado um buraco no roteiro. Quase alcancei meu objetivo principal, é óbvio que também posso ter outros. Também quero aproveitar o que aprendi a valorizar nesta vida, mesmo que sejam coisas tecnicamente insignificantes. E diferente de outros pais no anime, eu amo meus filhos e minha esposa. Respondeu Brawls novamente enquanto beijava uma foto de família com Bulma, Bra e ele. Bem, pelo menos você está tentando ser normal de alguma forma. É algo que temos que comemorar, disse Rin representando as pessoas normais em sua realidade e talvez em todas as outras realidades. Sim, mas reserve a comemoração para triste Brawls quando de repente. 1 minuto. É a hora. O que? Bulma está em trabalho de parto? Perguntou a Associação de Mulheres do Reino do Desejo. Não, outra coisa, respondeu Brawls enquanto cruzava os dedos sinistramente. Ao mesmo tempo, na realidade de Dragon Ball, na linha do tempo padrão, no universo 7, no planeta Terra, Brawls estava preparando o quarto para o bebê com Bra quando de repente Bulma, visivelmente grávida, entrou pela porta. Querido, é Whis, ele parece precisar de algo urgentemente, disse enquanto lhe entregava a bola de cristal que alguns deuses usam para se comunicarem entre si. O que eles vão querer? Eles terão terminado meu sorvete triplo de chocolate? Espero que não seja por causa disso, porque neste momento estou extremamente ocupado, disse Brawls enquanto materializava um berço de massagem inteligente. Neste momento seu corpo e alma estavam dedicados exclusivamente à sua família e futura família, não havia lugar para outros assuntos. E claro, muito menos pelas estupidezes das duas pessoas com menos problemas em todo o universo. Não faço ideia, mas Beerus parecia preocupado, disse Bulma, que insistiu para que seu marido fizesse uma pausa e respondesse à sua mensagem. E considerando que Bulma, que deveria ser o centro das atenções agora e a mais preocupada do mundo com sua própria condição, queria que o marido parasse de ficar obcecado pelo bebê e pela gestante. Brawls não teve escolha a não ser responder, então ele pegou a esfera de cristal de comunicação e disse, olá, aqui está Brawls. Espero que seja o fim do mundo, se não, Brawls, temos um grande problema.
Você tem que vir aqui o mais rápido possível. Gritou Beerus, que ocupava toda a esfera com sua cara feia, uma cara que refletia grande estresse e medo. Não grite tanto, tem uma mulher grávida bem aqui, protestou Brawls, que não conseguiu se desconectar por um segundo de seu papel de pai paranoico antes do parto. Mas Beerus não se importou, ele estava tão nervoso e com tanta pressa que nem discutiu com ele e como ele havia se tornado insuportável desde que Bulma estava grávida. Não há tempo para isso. Você tem que vencer o mais rápido possível e usar sua estranha habilidade de projetor. Goku acaba de cometer uma estupidez enorme. Vocês terão que ser mais específicos, disseram Brawls e Bulma ao mesmo tempo, isso poderia abranger muitas coisas. Goku-san acabou de usar o botão que não deveria ser usado para ir ao palácio de Zeno-sama. Sozinho. Disse Whis, que tentava acalmar Beerus antes que ele tivesse um ataque de ansiedade, ou ataque cardíaco. Ok. Isso pode ser um pouco preocupante. Já vou. Respondeu Brawls, que parou tudo o que estava fazendo, deu um beijo em Bra, outro em Bulma, outro na barriga grávida de Bulma, e pensou enquanto se teletransportava. Bingo! Capítulo 249. Uma convenção muito perigosa. No estranho planeta de Beerus. Deixe-me adivinhar. Você quer que eu espione Goku de novo? Sério, há anos você me acusa de querer fazer algo ilegal, mas ao mesmo tempo me pede para cometer ilegalidades. Sua hipocrisia não tem limites. Você já pensou em se tornar político? Disse Brawls para Beerus e Whis, como sempre enlouquecendo todas as divindades ao seu redor. Brawls, não há tempo para isso. Mostre-nos o que aquele idiota está fazendo. Gritou Beerus novamente, exigindo que Brawls violasse o direito de Goku à privacidade sem sequer ter uma ordem judicial. De qualquer forma, não é como se você pudesse fazer algo sobre isso. Mas será divertido ver suas reações novamente. Você quer pipoca? Disse Brawls, que não apenas tentou ver o lado bom desse tempo perdido em vez de recusar como sempre. Ele também ofereceu aperitivos para todos, até mesmo para Beerus, apesar de ter gritado com ele e ter ousado dar ele ordena. Algo muito estranho nele. Eu vejo você muito calmo hoje. Você nem bateu, insultou ou protestou quando Beerus gritou com você e não lhe pediu por favor? Perguntou Whis, realmente preocupado com o estado mental de Brawls. Em algumas horas serei pai novamente, Whis. Quero que uma das primeiras coisas que meu filho ou filha veja ao nascer seja um pai sem aura assassina. É por isso que tento não ficar com raiva de ninguém até que ele ou ela, nasça. Você quer pipoca doce ou salgada? Brawls disse com uma serenidade budista impecável. Era quase impossível perceber que isso estava forçando seu sorriso. Ambos, por favor, disse Whis, aceitando alegremente a pipoca. Desta forma o home cinema de Brawls voltou a funcionar, desta vez no jardim de Beerus. Mais uma vez espionando ilegalmente o palácio do chefe de Beerus e Whis. Ei, Alice, disse Goku, apresentando-se aos dois Zenões, que estavam jogando um estranho jogo de tabuleiro futurista. Um simples olá que foi o suficiente para fazer Beerus pular da cadeira aquele idiota, falando tão rudemente com os dois Zeno-samas. Ele ainda não sabe o que Zeno-sama pode fazer? Cada vez que o vejo agindo como um idiota na frente dele, sinto que vai me causar um ataque cardíaco. SHHHH. Calha a boca, você estraga o filme. Brawls gritou para silenciar Beerus com o punho, mas instantaneamente lembrou que ele não deveria ficar com raiva, então mudou de assunto. Você quer um refrigerante, Whis? Sim, obrigado, disse Whis, aceitando alegremente o refrigerante. E obviamente enquanto Beerus, Whis e Brawls pararam de prestar atenção na projeção, o mundo continuou girando. E a conversa do Goku com o Zeno também. Bem, não sei com qual aliado falei antes sobre isso, mas mencionamos a realização de um torneio de artes marciais entre todos os universos, certo? O que aconteceu com isso? Estou ficando meio impaciente. Disse Goku, pedindo explicações e até reivindicando os dois seres supremos. Eu esqueci, Zenon respondeu. Eu pensei que sim, disse Goku, um tanto decepcionado com a memória de Zeno. Mas ele o perdoou, afinal ele também esquece muitas coisas. E ao se lembrar dessa promessa, Zeno-sama percebeu um certo revés se nos livrarmos deles, então não conseguiremos fazer isso. Isso mesmo, respondeu Future Zeno. Uma interação perturbadora entre os dois Zenões que Goku não achou nada preocupante. E embora Goku não tenha conseguido relatar a parte em que Zeno disse livre-se deles, e seu torneio entre todo o universo, os espectadores conseguiram entender. Isso é problemático, disse Whis, que de repente parou de comer e beber. O que? Se livrar do que? Gritou Beerus, que escorregou da cadeira por causa de todo o suor frio que exalava, e pelo choque e pelo medo também, claro. Pelo contexto, acho que ele está falando sobre os universos. Se você prestasse mais atenção em vez de gritar, você conseguiria entender o contexto desse filme, disse Brawls, ainda comendo e bebendo com total normalidade, como se estivesse assistindo a um filme de ficção. Eu já entendi, gritou Beerus, que estava prestes a sofrer um ataque de ansiedade por motivos extremamente óbvios, e a atitude de Brawls não estava ajudando em nada. Então não pergunte. Brawls respondeu tomando um gole de seu refrigerante com a mesma tranquilidade zen de antes. Oh não, não. Isso ficou totalmente fora de controle. Todos ou alguns dos universos podem desaparecer novamente. Gritou Beerus, que andava em círculos e coçava todo o corpo, deixando um rastro de pelos roxos de gato no chão. Se muitos outros eventos relacionados a Zeno e Goku continuassem acontecendo, ele acabaria ficando careca. E é claro que Brawls colocou mais combustível na caldeira assim como há milhões de anos, quando Zenon convocou todos os deuses da destruição para brincar de esconde-esconde. E você adormeceu. Zenon quase destruiu todos os universos por sua causa. Nesse ritmo, todos vão odiar o universo 7, culpa sua novamente. O que?
Como você sabe disso? Perguntou Beerus com maior ansiedade do que antes, embora pareça impossível. Viz me disse. Quando ele bebe ele fala muito, respondeu Bros apontando para Viz. Viz, gritou Beerus, já que o fez jurar não contar a ninguém sobre aquele acontecimento, principalmente Bros. Ele. Desculpe, disse Viz um tanto envergonhado. O fato de ele ter sido lembrado desse evento sem dúvida aumentou exponencialmente a ansiedade de Beerus. Porém a dica de Bros de que ele o responsabilizou por esse possível apocalipse acelerou ainda mais o coração de Beerus sobrecarregado. Espere. E como isso deveria ser minha culpa? Bem, por sua causa e do seu irmão gêmeo, aquele torneio estúpido foi realizado. Porque aquele torneio estúpido foi realizado, Ze não veio. Por conta disso Zeno se apaixonou por Goku e deu a ele aquele maldito botão. Devido ao seu torneio familiar, todos os eventos relacionados ao Zamasu foram acionados. Por culpa de Zamasu e Goku agora existem dois Zenos e certamente por estarem juntos. Ambos chegaram à conclusão de que os universos ou pelo menos alguns deles devem ser destruídos por algum motivo. Portanto, você desencadeou a destruição iminente dos universos ao concordar em participar daquele torneio e envolver Goku. É ou não é parcialmente culpa sua? Disse Bros, fazendo uma rápida revisão de todos os eventos que desencadearam esse problema. Um resumo obviamente distorcido para fazer Beerus parecer mais culpado do que realmente era. Isso seria algo que ele poderia ter contestado ou pelo menos protestado em circunstâncias normais. Porém o medo, o estresse, a ansiedade e o fato de ter sido lembrado de que já quase destruiu vários universos devido à sua estupidez fizeram Beerus aceitar a culpa de toda essa nova situação. Assim como Bros queria. O que? Ou não? A culpa é minha, gritou Beerus, que segurava o peito com medo de que ele explodisse ao aceitar a culpa como sua. Ele estava suando, suas pernas tremiam, sua garganta estava seca, seus olhos não paravam de girar, ele sentia vertigens, seu cérebro não conseguia pensar normalmente. Seu estômago esvaziou de repente, mas apesar disso não estava com fome e sentia como se um buraco negro foi criado em seu coração. Nunca ele se sentiu tão mal em sua vida. A sessão de espancamento e tortura que Bros lhe deu no aniversário de Bulma parecia um paraíso comparado ao inferno que ele estava passando agora. E como diz o ditado popular, tudo poderia ser pior, e Bros cuidou disso. Parece que é. O que significa que depois de tantas suspeitas sobre mim no final, você e Goku foram os culpados daquele cataclismo multiversal. Beerus 0, Bros 69. Grátis. Eu ganhei. Como sempre, disse Bros que materializou balões, serpentinas, colares havaianos, fogos de artifício, um fundi de chocolate e um marcador de páginas personalizado para comemorar este evento. Este não é o momento para suas estupidezes. Temos que encontrar uma solução. Tem que haver algo que possamos fazer. Algo para consertar isso, ou pelo menos mitigar. No mínimo temos que salvar nosso universo. Viz, você tem que... Beerus gritou olhando de um lado para o outro em busca de ajuda. Eles estavam, sem dúvida, em uma situação extremamente complicada, porém esta não foi a primeira vez que o Universo 7 esteve perto de desaparecer. Ainda havia esperança. Da mesma forma que em ocasiões anteriores. Felizmente Beerus tinha grandes mentes de confiança ao seu redor, como Viz ou o onisciente Zuno. Alguns deles poderiam ter uma solução para resolver este problema. Eles só precisavam de algum tempo. Parece que temos uma ligação urgente. Daishinkan quer que todos os Akaishin, Kaioshin e Tenshin de todos os universos vão rapidamente para o palácio de Zeno-sama, disse Viz, que acabou de receber a mensagem de seu pai. Ou não, gritou Beerus, que perdeu pelos do corpo mais rápido do que nunca. Eles nem tiveram tempo. Isso não poderia estar acontecendo. De novo não. Bem, vejo que vocês estarão ocupados. Boa sorte, vou raspar um cacto ou algo assim. O destino do multiverso está em suas mãos, disse Bros, que se despediu da dupla de deuses com total tranquilidade, como se ele nem fizesse parte do universo que poderia desaparecer. Beerus não sabia o que fazer. Esta situação o oprimiu completamente e o fato de um ano atrás ter visto um Zenon destruir uma linha do tempo inteira tornou tudo pior para ele. Este foi sem dúvida o momento em que sentiu o maior desespero da sua vida. E como todos sabem, tempos desesperadores exigem medidas desesperadas. Espere. Bros, venha conosco, disse Beerus, puxando Bros pelo rabo para impedi-lo de sair com todas as forças. É para quê? Você não ouviu que estou ocupado. Além disso, deixe-me ir. Suas mãos estão suadas, disse Bros, batendo nas mãos de Beerus para fazê-lo soltá-lo. Eu não vou deixar você ir, e eu não sei o que quero que você faça. Mas, você afirma ter milhões de habilidades estranhas. Use qualquer um deles para salvar nossas vidas. No mínimo, certifique-se de que Goku não piore as coisas. Se aquele idiota ainda estiver aí, tenho medo que em algum momento ele estrague tudo. Faça isso pelo menos por este universo, gritou Beerus, que se recusou a soltar Bros mesmo estando batendo nele com uma revista enrolada no nariz. Nunca, jamais. Nem mesmo em sua pior embriaguez ele não teria ousado convidar um ser tão perigoso, narcisista e até malvado como Bros para o Palácio Zeno-sama. Era o equivalente a dar a um macaco, que provavelmente queria dominar o mundo, um lançador de granadas e um lança-chamas e deixá-lo sem supervisão num depósito de munições durante uma guerra. Nada de bom poderia sair daí. Porém, para vencer esta guerra era provável que ele precisasse daquele macaco perigoso. Beerus estava disposto a correr tais riscos para salvar sua vida, seu universo. Bem, nunca estive no Palácio de Zenon. E não será ruim ver as caras estúpidas dos outros Akaishin e Kaioshin, quando eles veem um ser superior como eu diante deles. Ok, eu concordo em salvar sua bunda novamente. Mas só se você se ajoelhar e me pedir por favor, disse Bros apontando para o chão perto de seus pés. Mas mesmo a autoestima fraturada de Beerus neste momento tinha limites. O quê? Sem chance. Eu não sou tão...
estamos atrasados, Beerus-sama. E você já conhece sua reputação entre os Akaishin, disse Whis, insinuando que não era sensato ser o último a chegar. GRR. Por favor, Brawl-sama, disse Beerus, ajoelhando-se diante de Brawls como se fosse seu servo, perdendo todo o orgulho no processo. Assim, reverencie seu mestre, gato de merda, disse Brawls, aproveitando os pequenos prazeres da vida, este está sendo um ótimo dia. Sim, agora diga cantando em uma escala Fá. Espero que suas estranhas habilidades e sua capacidade de manipular pessoas tenham alguma utilidade onde quer que formos, pensou Beerus, que já começava a questionar se estava pagando um preço muito alto por seus serviços. Capítulo 250, uma convenção muito perigosa. No palácio de Zeno-sama. O que? Kyoa Lilia. Incrível. Estes são todos os deuses de todos os universos. Goku gritou de repente. E era normal que Goku ficasse tão surpreso, já que de repente todos os principais deuses de cada universo, e 2 convidados, foram convocados ao mesmo tempo. Todos eles se curvaram sem ousar levantar a cabeça nem um pouco. A razão? Era simples, eles estavam na presença de Zeno-sama, uma criança mimada e todo-poderosa que praticamente os desprezava e estava disposto a fazê-los desaparecer a qualquer momento. Eles ficaram todos assustados. Todos exceto Raidili Rodili Goku, disse Brawls, acenando para Goku logo após ser teletransportado. Brawls, você também veio? Disse Goku, também acenando para Brawls. O que é isso? Exclamaram involuntariamente todos os deuses e anjos dos outros universos, exceto os 7. E não foi surpresa que eles tiveram essa reação, obviamente cada um dos deuses chamados ali tinham muitas perguntas, como: por que todos foram convocados tão de repente? Por que existem 2 Zeno-samas? Quem é aquele mortal que está brincando com os 2 Zeno-samas? E quem é aquele cara enorme de 3 olhos que parece ser do universo 7? E quem conhece o cara que brinca com os 2 Zeno-samas? O que diabos Brawls e Goku estão fazendo aqui? Perguntas que nossos queridos deuses queriam que fossem respondidas? Mesmo assim, sua intuição e capacidade de relacionar fatos lhes diziam algo sem a necessidade de receber uma resposta. Universo 7. Problemas. Beerus. Ele é o culpado por tudo de novo. Já faz muito tempo, pessoal, disse Zenão, saudando todos os seus escravos. Bem, é a primeira vez para mim. Prazer em conhecer todos vocês, disse o futuro Zenão, saudando também todos os seus escravos. E como em qualquer palácio real, depois de o rei ter feito o árduo trabalho de saudação, o primeiro-ministro assumiu o controle da reunião. Todos vocês podem levantar a cabeça, disse Daishinkan, finalizando com a humilhação daqueles que são teoricamente os seres mais importantes em seus respectivos universos. Seguindo suas ordens com relativo entusiasmo, Akaishin, Kaioshin e Tenshin levantaram a cabeça e, como sempre, esperaram que o Daishinkan explicasse por que haviam sido convocados. Ou foi isso que foi planejado. Mas antes disso ele foi forçado a fazer uma pergunta, ou talvez 2. Belmão. Beerus. Quem está atrás de você? Perguntou Daishinkan ao deus palhaço da destruição e ao deus gato da destruição. Enquanto isso seus Kaioshin eram ignorados como sempre. E como se esta fosse uma sala de aula cheia de crianças nojentas tentando ser as favoritas do professor. Belmont respondeu muito rapidamente a pergunta para ficar à frente nesta competição estúpida, esse é o topo. Na verdade, eu estava pensando em me aposentar em breve, então estou treinando-o como meu candidato para o próximo deus ou destruição. Eu o trouxe junto para que ele pudesse ganhar alguma experiência com isso. Eu sou Topo, prazer em conhecê-lo, disse Topo, apresentando-se a seus iminentes chefes diretos com respeito. Eu vejo. Pois bem, difícil para que você consiga se tornar o deus da destruição, disse Daishinkan dando as boas-vindas ao novo escravo direto. E então fez a pergunta mais coerente ao universo seguinte após esta intervenção, e você, Beerus? Você também planeja se aposentar em breve? Não, claro que não. Bem, como posso me explicar? O nome dele é Brawls. E ele é Beerus, gaguejou, que não tinha ideia de como apresentar Brawls ou explicar por que ele estava aqui. Ele nem sabia por onde começar com a introdução dessa normalidade. Ele não havia preparado uma resposta para essa pergunta. Eles não lhe deram tempo suficiente. Felizmente para ele, Brawls já havia elaborado um plano. Olá a todos, meu nome é Brawls. Tenho uma longa lista de títulos, mas entre outras coisas sou amigo, professor e até certo ponto seu zelador de Goku. Ele sempre evita tomar remédio, por isso a esposa dele me pediu para forçá-lo a tomar. Comigo ele não pode trapacear ou escapar. Foi por isso que me trouxeram aqui. Não se importe comigo, Brawls disse enquanto sacudia alguns comprimidos de solvente com o rosto de Brawls no recipiente. Mas, o que diabos você está dizendo? Beerus e Whis pensaram, que tiveram que morder a própria língua para evitar fazer essa pergunta em voz alta. Remédio? Para quê? Estou bem, não preciso de remédio, disse Goku com confusão e medo nos olhos, como se tivesse conhecido um antigo inimigo. Um inimigo inesperado, cuja existência era desconhecida até um segundo atrás e que nem sabia que era seu inimigo. Não é isso que sua esposa diz e as análises que fizemos. Você se lembra da doença cardíaca que teve anos atrás? Bem, se você não aceitar isso, é provável que você sofra de novo, disse Brawls, que continuou com seu grande improviso e sobrecarga de besteiras. Era mais que óbvio que Goku não precisava de nenhum tipo de remédio, seu coração estava em perfeitas condições e ninguém havia receitado nada para ele. Porém Goku estava ciente de sua memória limitada para esses assuntos, não é 100% impossível para ele esquecer a existência deste medicamento. Mesmo assim, Goku que ainda não tinha certeza se deveria tomar ou não, tomou seu direito de não tomar remédio. Um momento. Eu não me lembro disso. Além disso, eu estou. Se você não tomar agora, há 99% de probabilidade de que em 24 horas você fique doente novamente.
Portanto, você ficará alguns dias de cama, sem poder lutar no seu tão estimado torneio, e sua esposa vai te matar por faltar ao trabalho e não tomar seus remédios. Você quer isso? Disse Brawls, empregando os métodos mais dissuasivamente eficazes. Apelo que ele não poderia jogar no torneio que estava organizando, mais sua esposa irritada e repreendendo por dias. Uma combinação mortal para Goku. Não, mas eu odeio remédios. Disse Goku, que foi completamente persuadido por Brawls, mas ainda resistiu. Sua antipatia e medo da medicina moderna não eram algo que pudesse ser subestimado nele. Mas mais uma vez Brawls previu esta situação. Não se preocupe, eu o dissolvi em meu suco de laranja especial. Brawls disse enquanto tirava de sua dimensão privada um copo de suco de laranja gourmet que misturava com a droga. Um suco de laranja tão doce e inebriante que hipnotizou todos os Akaishins, Kaohishon e Tenshin de uma só vez. O que é esse aroma? Perguntou retoricamente Kuzu, o Tenshin do Universo 10 e o Tenshin mais velho além de Daishinkan, que em sua longa vida nunca havia sentido nada parecido. Isso é algo criado por mortais? Como? Disse o cientista Kaioshin de óculos do Universo 3, que começou a ficar obcecado mais pela fórmula daquele suco do que pelo motivo pelo qual eles foram invocados. Isso é algo normal. Maldito Beerus, ele pode provar algo assim e eu não? Disse e pensou que Tela, o rato garoto Akaishin do Universo 4, que exalava inveja, ódio e ressentimento por Beerus como nunca antes. E enquanto as divindades debatiam sobre a identidade daquele estranho convidado e seu suco, Brawls estava lutando com Goku para forçá-lo a beber o maldito suco. Beba isso, caramba! Mesmo você não deveria ter problemas, Brawls disse, quase batendo suco no rosto de Goku, que estava relutante em tomar seu remédio, virando o rosto como uma criança pequena. Até que finalmente Goku tomou o primeiro gole e voou. E depois disso não foi mais necessário forçá-lo a beber, ele tirou o copo de Brawls de sua mão e disse com extrema felicidade, está uma delícia. Você parece um gato, Brawls reclamou enquanto olhava para Beerus e Champa por algum motivo e seu aroma inebriante do suco despertou a paixão das divindades locais. A expressão feliz e imponente de Goku após bebê-lo despertou a curiosidade da divindade suprema. O que é que foi isso? Tem gosto bom? Posso provar? Perguntou o futuro Zenão, como uma criança vendo seu irmão mais velho desfrutar de algo novo. Eu também gostaria de provar, perguntou Zenão, que não queria ser o único a ficar de fora a esses deuses. Eles são tão simples, Brawls pensou enquanto tentava camuflar seu sorriso malicioso para um amigável e disse, é um suco que eu preparo, o melhor cozinheiro de todos os universos que já existiu e que haverá. Sim, não tem problema, eu trouxe muita coisa. Este sem remédio, claro, porém, Brawls não entregou as bebidas diretamente aos dois Zenos, ele conhecia o protocolo. Os presentes dados ao cabeçudo supremo precisavam ser supervisionados primeiro por suas duas babás reais. E nessa ocasião, enquanto alguém lhes entregava bebidas, até mesmo Daishinkan supervisionou essa troca. Ok, não há nada de errado com eles, disse Daishinkan entregando os dois sucos com telecinese para os dois Zenos então, após passarem pela verificação de segurança. Os dois Zenos se prepararam para saborear seu primeiro suco de laranja. E esse foi sem dúvida um momento extremamente tenso para todas as divindades dos universos. Nenhum deles acreditava que aquele suco que cheirava tão bem pudesse ter um gosto ruim. Nem que Daishinkan e as babás fossem incapazes de detectar algo estranho que pudesse envenenar Zeno-sama. E claro, ninguém imaginava que um simples suco poderia matar o invencível Zeno-sama. Mesmo mas, ainda havia muitas coisas que poderiam deixar Zenão irritado. E se sobrasse um pouco de polpa de fruta na bebida? E se Zeno-sama tivesse expectativas muito altas que esse suco não pudesse cumprir? E se ele engasgar por engano? Qualquer um desses eventos poderia causar uma reação em cadeia que acabaria com todos os universos. Dar suco não apenas para um, mas para dois Zeno-samas não era motivo de riso. Felizmente suas preocupações eram simplesmente ridículas. Milímetro, está uma delícia. Disse Zenão com um grande sorriso, ele nunca tinha provado algo tão delicioso, embora não precise comer. Sim, é muito, você tem mais? Perguntou Future Zeno, que concordou totalmente com seu outro eu sim. Ela havia preparado alguns litros. Eu faço isso com laranjas especiais que só são encontradas no Universo 7. Se acabar você pode entrar em contato com Viz, disse Brawls, entregando vários litros daquele delicioso suco, que foram levados pelas duas babás para a geladeira real, algo que os dois Zeno-samas comemoraram com alegria. Grey e Atiti, ótimo, brilhante, excelente, brutal, fantástico, supercalifragiliste. Todos os universos sobreviveram à grande crise dos sucos. Isso era algo que com certeza os deuses nativos dos universos deveriam estar comemorando, apenas em suas mentes, claro. Já que não poderiam ser muito expressivos diante de Zeno-sama, no entanto, eles ficaram chocados demais com o que acabaram de vivenciar para pensar sobre isso. Eu não posso acreditar nisso. Ele deslumbrou Zeno-sama com sua comida. Champa disse involuntariamente, ele ficou tão chocado que nem conseguiu controlar sua expressão facial estúpida. Eu vejo, isso é algo que funciona com todas as divindades, disse Vados olhando para seu irmão Viz. Brawls, o que diabos você fez? E estou falando sobre Goku, perguntou Beerus telepaticamente ao seu arqui-inimigo e possivelmente ao seu salvador também. Eu dei algo para Goku. Uma coisinha que o fará ficar calmo por um tempo. Ele não nos causará mais problemas em 2 ou 3 horas. Além disso, fiz um pouco do favor do Zenão ao seu universo. Isso se ele quiser pegar mais energia a partir de agora você deveria me agradecer. Brawls respondeu telepaticamente também, provando que seus serviços eram caros, mas valiam cada centavo. GRR, bom trabalho, disse Beerus telepaticamente novamente, satisfeito com o resultado, mas chateado com Brawls de qualquer maneira. E sem mais delongas, após resolver o assunto dos dois convidados, o remédio do Goku e o suco maravilhoso do Brawls, Daishinkan falou sobre o primeiro de sua agenda.
vou agora entregar um comunicado dos reis de todos, embora seja repentino, daqui a 5 cliques, ou na 157ª hora do 3.135.500.603 dia da era do nosso rei. Ele realizará um torneio de poder onde membros selecionados por cada universo competirão em força e habilidade. Eu sabia. Sua sugestão para Zeno-sama naquela época realmente se tornou realidade, disse Champa, que começou a xingar no dia em que veio com essa ideia absurda após sua visita ao Salad Plane. E enquanto os outros deuses dos outros universos se perguntavam entre si o que estava acontecendo, e Beerus continuava perdendo cabelo devido ao estresse. O futuro Zenon perguntou algo ao seu outro eu fofoca, algo que não passou despercebido ao atento Daishinkan, que perguntou ao seu chefe, tem alguma coisa que importa? O outro eu diz que não entende, disse Zenon, sem saber representando 11 universos com aquele comentário. Sobre o torneio de poder, na verdade, o Zeno-sama do futuro nunca teria visto um antes muito bem. Nesse caso, que tal fazermos uma simples partida de exibição aqui e agora? Disse Daishinkan, como sempre propondo soluções que agradariam seus dois cabeças de Vagbion. Zeno gritou entusiasmado com essa ideia, oi. O futuro Zeno gritou entusiasmado com essa ideia também, portanto, após receber sua confirmação, Daishinkan estalou os dedos e deixe-me transformar isso em um palco claque. Todos foram teletransportados para um novo local onde havia um enorme anel Chao, onde os participantes de cada universo flutuavam ao lado dele em uma plataforma voadora, e os Zenos e Daishinkan, de uma posição privilegiada, presidiam aquele enorme espaço. Eu fui teletransportado para cá também. A minha cabeça está doendo. Guá! Disse Goku, que foi teletransportado com seus amigos do Universo 7 e devido à sua surpresa e seus ingênuos seletivos caiu no chão. Goku, eu disse muitas vezes para você ter cuidado. Gritou Beerus para Goku, como sempre tentando fazê-lo entender que ele estava sempre colocando-os à beira da extinção com seu egoísmo estúpido, mas enquanto essa repetitiva cena doméstica acontecia, na plataforma do Universo 7 os outros deuses e convidados prestavam atenção em Daishinkan, que estava prestes a dar a seguinte instrução, agora, todos os deuses da destruição, por favor, ir para o palco? Disse Daishinkan, torcendo pelos traseiros de todos os deuses preguiçosos da destruição com aquela frase HUH, o que? Nós, gritaram todos os Akaishins ao ouvirem que eles haviam sido ordenados a fazer algo proibido como lutar entre si. Espere um minuto. Os deuses da destruição estarão participando do torneio de poder? Perguntou Hunshi, o Akaishin do Universo 10, que achou que isso não fazia sentido algum, no entanto, por alguma razão. Fazia sentido para o segundo em comando e principal administrador de todos os universos, vocês também são habitantes de seus respectivos universos. Então é natural que vocês lutem como representantes deles, certo? E aí terminou todo o debate possível. Daishinkan, o lutador mais poderoso desta realidade, foi muito claro sobre isso. Não foi um pedido. Foi uma ordem direta que teve que ser cumprida agora mesmo, embora falasse com eles de maneira cordial e até amigável e raramente demonstrasse seu poder ou agisse com violência. Nenhum dos deuses ali presentes ousou se opor a ele nem contradizê-lo. Pelo menos é assim no caso dos deuses. Isso, na minha humilde mas verdadeira opinião. Acho que não é uma boa ideia os deuses da destruição lutarem no torneio. Nem mesmo agora, disse Brawls inocentemente enquanto acariciava a cabeça de Beerus com força para acelerar a queda de seu pelo. Brawls, o que diabos você está fazendo? Todos os deuses de todos os universos gritaram telepaticamente ao mesmo tempo, especialmente aqueles do Universo 7. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.